Só para eu ter uma noção, quem que veio pelo Telegram da Mapeiros? Comente no chat. Aí o. Tá. Beleza. Certo. Bem-vindos aí. Certo. Mais um minutinho então, a gente começa? Isso. Acho que é bom, tipo, 4 e 5. Não entendi o que você falou. Acho que vai ser uma boa começar às 4 e 5. Tá travando o meu áudio? Tá meio desincronizado com a sua imagem, mas dá para entender sim. Tá, acho que não vai ter como escapar do reflexo. É isso. Eu acho que a cor tá bem coerente, assim. Particularmente. 4 e 6, acho que podemos começar, né? Então vamos lá. Boa tarde, galera. Primeiramente, sejam bem-vindos ao primeiro encontro olímpico do NOIC. O objetivo dessa conferência é justamente desmistificar a questão das Olimpíadas Científicas, trazer as Olimpíadas Científicas para mais perto de vocês, porque a gente sabe que por alguns momentos é um pouco difícil encontrar material, entender quais as opções a gente tem, e até mesmo por fazer Olimpíadas é um bom negócio. Então a gente trouxe alguns palestrantes que são tanto colaboradores do NOIC, ex-colaboradores do NOIC, até pessoas de fora, que vão estar trazendo alguns tópicos, Olimpíadas de Física de A a Z, Olimpíadas de Matemática de A a Z, e até mesmo a minha experiência no ITA. Então, a gente vai estar trazendo desde tópicos que são bem focados em Olimpíadas, no processo de participar de Olimpíadas, até tópicos que vão estar mais voltados para a questão de ingresso em universidades e o que acontece depois que a gente participa de Olimpíadas. Então, espero que vocês gostem. E as atualizações vão estar acontecendo pelas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então, fiquem ligados. Mas se você não tem Instagram, não esquente, a gente também vai estar colocando no site. Basicamente isto. Da mesma forma, cada um dos eventos vai acontecer mais ou menos na mesma dinâmica. Existem os bate-papos e as palestras. As palestras consistem basicamente uma pessoa passando conhecimento para outra. Mas os bate-papos, a gente vai ter uma roda de conversa, como vai acontecer hoje comigo e com o Renan, e vai ser abordado algum tópico em específico. E no final de cada bate-papo, sempre vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre o tópico ou sobre os palestrantes, está super em aberto. Tudo bem? Agora, passando para TOEIC, e eu sou uma olímpica de matemática. Então, eu participo de Olimpíadas de Matemática desde as Olimpíadas de Matemática. A respeito da minha carreira em especialista de ouro e de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática e no nível 3 de bronze na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu estudo em uma escola privada. Bem, é isto. Como a gente vai estar conversando sobre por que participar de Olimpíada de Matemática, hoje eu trouxe um convidado super especial, que é o Renan Proença, como fundador dos OBMPeiros. Renan?
Bem, boa tarde para vocês. Acredito que uma parte de vocês já me conhece, mas para quem não me conhece ainda, um prazer em conhecer vocês. É, eu já vou repetir meu nome, né? Renan Proença. Eu tenho esse costume de repetir meu nome, mas já sabe meu nome. Bem, eu sou criador de Olimpíadas. Daqui a pouco eu vou explicar certinho o que que é, mas é um site também de Olimpíadas Científicas. Eu criei em 2015, um pouco após eu ter feito o meu último ano último ano que eu foquei muito no PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UMAP. E quando chegou no final do ano, não tinha muito o que fazer, criei um site. E é basicamente essa história, mas depois eu explico melhor. E minha história com Olimpíadas nasceu no sexto ano. No sexto ano fiz o OBMAP pela primeira vez, não sabia o que era Olimpíada, não ganhei nada porque cometi um erro crato. Eu não justifiquei as questões da segunda fase, o que é um crime, né? Mas eu fiz isso no sexto ano, não ganhei nada. Aprendi a lição, né? Eu depois ganhei medalhas, ganhei umas medalhas. No meu ensino médio, eu acabei ganhando uma bolsa também para estudar em um colégio particular, no caso, no segundo ano do ensino médio barra terceiro. E acho que minha apresentação em si, para começar isso, porque depois a gente fala em detalhes, né? A gente vai falar do que ganha com Olimpíadas. Então, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Boa tarde para vocês. Obrigada, Renan. Pois bem, aqui a gente já comentou um pouco, né? O Renan falou que ele começou a participar de Olimpíadas, ele não entendia muito bem qual era a dinâmica de cada Olimpíada, então é muito importante que no momento que a gente comece, a gente tenha um certo acompanhamento, seja ele de uma pessoa que está com a gente, ou de um website, como os Olimpíadas fazem, como o NOIC, a gente também tenta acompanhar vocês cada vez mais perto. E é importante notar, né? Por que participar de Olimpíadas? Porque quando eu participei de Olimpíadas, eu tinha um objetivo muito claro para mim, que era simplesmente a busca do conhecimento, né? Que é uma coisa muito comum para quem está falando de Olimpíadas, que é o prazer de estudar. Mas Olimpíadas não é só sobre a busca do conhecimento. Existem muitos outros Jamile, tá travando o seu áudio. vantagens de participar de Olimpíadas que é importante ter em mente quando a gente está nesse caminho. Então, Seu Renan, áudio tá cortando. deixa eu começar? Oi? Deixa só o áudio Meu ligado um Deus. pouco, desliga a câmera para ver se melhorou. Acho que agora melhorou. Seu áudio tava cortando. Você pode repetir, por Ok, favor? O pessoal não escutou. certo. O que eu estava comentando era que, assim como o Renan, assim como eu, às vezes a gente começa a Olimpíada ou não entendendo muito bem qual é a dinâmica da Olimpíada, como é que ela funciona, o que, que a gente tem que fazer em cada fase, ou a gente começa com um objetivo muito claro, mas acaba que as Olimpíadas elas ajudam a gente em muitas outras áreas. Então você acaba que você quer estudar, mas na verdade aquilo vai abrir outras portas para você. E como é que a gente vai usufruir dessas portas se a gente não sabe que elas existem? Então, é fundamental que a gente também entenda os motivos de participar de Olimpíadas Científicas, não só para quem está começando a participar agora, mas para quem já está nesse mundo faz algum tempo. Então, é disso que a gente vai conversar mais hoje. A gente vai conversar um pouco sobre a nossa trajetória, como isso se encaixa, o que nós aprendemos com esses objetivos, mas também a gente quer mostrar para vocês quantas oportunidades vocês podem usufruir enquanto participando dessas competições. Então, Renan, gostaria de começar com algum tópico Sim, a em gente tem vários específico? tópicos que a gente vai comentar, certo? A gente vai fazendo, a gente vai jogando um pro outro, então eu vou começar com esse, Jamile fala outro, assim por diante. Acho que para começar, o tópico mais, vamos dizer assim, mais óbvio de todos, que todo mundo deve pensar quando pensa em Olimpíadas, todo mundo, quando ganha alguma coisa de Olimpíada, é a primeira coisa que pensa, obviamente, não são as medalhas, né? Acho que é o básico. Medalha em Olimpíada Científica é o que todo mundo começa ganhando, é o que todo mundo pensa quando pensa em Olimpíadas Científicas. Mas, depende de Olimpíada para Olimpíada. Então, dependendo da Olimpíada que você for, você vai descobrir que medalha pode variar tipo de quantidade, pode variar de tipo de medalha. Tem umas Olimpíadas que tem um tipo de medalha um pouco diferente. Inclusive, o IMC, que vai ter uma live daqui a pouco, tem até medalha de diamante, né? Se não me engano. Eles falaram alguma coisa do tipo, então eu falo depois, porque é uma coisa inédita. Mas medalha em si, apesar de ser Olimpíada ser minha paixão. Boa, Thiago. É, apesar dessas medalhas serem muito legais, elas são assim, apenas uma parte do que você pode ganhar com Olimpíadas e isso que a gente vai mostrar hoje.
porque elas são praticamente um símbolo, é um símbolo da sua conquista. Mas elas em si acabam não valendo mais do que você vai descobrir daqui a pouco. Tem várias coisas que valem até mais, mas claro, medalhas são sensacionais, e elas são a principal coisa que você ganha, pelo menos parte física, só que a gente vai mostrar que tem muito mais coisa. É isso que a gente quer mostrar hoje, que Olimpíadas Científicas vão muito além de medalhas, mas obviamente medalhas para começar, né? Acho que isso aí todo mundo já está bem informado sobre medalhas. Jamile, Jamile? Exatamente. É o que a gente costuma falar que a medalha é a cereja. Então, o foi passado com as medalhas, e quando medalha quer dizer que você teve uma premiação, e isso vai direto para o seu currículo. Então, as Olimpíadas, elas agregam muito ao nosso currículo. E o que é o currículo, né? É basicamente uma listinha de tudo aquilo que você já fez, já participou, já se engajou, e até mesmo quais algumas das suas habilidades, mesmo que não seja exatamente um trabalho que você faz, se você tem aquela habilidade, você aprendeu de forma sozinha, de forma você aprendeu sozinho, aquilo vai entrando para o seu currículo. Então, quando você tem um currículo, você vai levar para uma entrevista de emprego e a pessoa que estiver tentando te entrevistando, ela vai olhar para aquele currículo e vai ver que você, quando estava no seu colégio, não se limitou às oportunidades do seu colégio, ao seu dia a dia. Você fez atividades extracurriculares. Então, é uma pessoa que ela busca ir além do que está no dia a dia dela. E isso não mostra só sobre se você é bom em matemática, se você não é bom em matemática, se você é bom em história, você não é bom em história. Isso mostra também qual o seu perfil. Você é uma pessoa que se restringe ao que a sua escola, a sua faculdade está te proporcionando, ou uma pessoa que vai além. É o que a gente também chama de vitalidade intelectual, né? Que hoje em dia, até mesmo em algumas candidaturas para universidades, eles valorizam muito a pessoa que tem a vitalidade, a busca pelo conhecimento. E é muito valioso, porque hoje em dia era assim, a era do conhecimento. Então a gente precisa aprender rápido e aprender a se adaptar. E a pessoa que ela está ali buscando conhecimento cada vez mais é uma característica fundamental para a gente ter sucesso, não só no ensino médio, não só na faculdade, mas na vida profissional. Isso até complementando, justamente por isso que a gente falou que medalha em si é apenas um símbolo, porque ela em si é apenas um símbolo mesmo, só que as consequências que ela traz vai muito além da própria medalha. Uma das consequências é o próprio currículo. E, no caso do currículo, ele serve para várias coisas. Primeiro que, se você quer entrar numa universidade, principalmente no exterior, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas se você quer entrar principalmente em uma universidade exterior, vale muito. E agora no Brasil também está começando a valer. E não só, tipo, se você quer entrar em um colégio particular, se é uma escola pública, se você quer entrar em um colégio particular, que a gente vai falar daqui a pouco, também ajuda muito, ajuda bastante. Dependendo do colégio. Obviamente, se ele tiver uma noção do que é a Olimpíada, mas ajuda bastante. E até, já aconteceu comigo, entrevista de emprego. Se você for, daqui a um tempo, se você chega numa entrevista de emprego, tem uma medalha, ou medalhas no caso, dá uma diferença, porque justamente o que a Jamile falou, aí a pessoa vai olhar para o seu currículo e vai pensar, peraí, mas essa pessoa aqui, quando estava no ensino fundamental, ensino médio, barra faculdade, ela não se limitou apenas a que a faculdade barra escola deu para a pessoa fazer, mas ela foi além e conseguiu um resultado excepcional, porque, vamos dizer assim, Olimpíadas é uma pequena porção das pessoas que ganham medalhas em si, então, realmente é algo que ajuda bastante. E aí já puxando, que agora, no caso da minha parte, deixa eu até pegar uma lista aqui, que é a parte já dos mimos, vamos dizer assim, as coisas que você ganha quando você ganha premiações, medalhas, que vão muito além da própria medalha, e que apesar de ser prêmios físicos, na maioria deles serem muito chamativos a início, eu vou explicar porque eles são apenas um pedaço do que você pode ganhar, mas deixa eu te falar aqui. Algumas Olimpíadas, não todas, dão uns prêmios interessantes, vamos dizer assim, que enchem os olhos da gente. Por exemplo, não todas, tá? E depende de ano para ano, mas só queria deixar bem claro isso. Vamos lá, alguns exemplos. Tem a Olimpíada que dá tablet, tem a Olimpíada que dá celular, tem a Olimpíada que dá card da Netflix, tem a Olimpíada que dá card do Spotify, tem a Olimpíada que dá bolsa, mas quando eu digo bolsa, é bolsa mesmo, sabe? Aquelas bolsas de carregar coisa, né? Camisa, caneca, livro, notebook, já vi a Olimpíada do notebook. Tem a Olimpíada que dá dinheiro em prêmio. E, obviamente, quando você ouve isso, você fica tipo, caramba, eu não sabia que a Olimpíada dava tudo isso. Isso, a Tubarão que dá tablet, mas quero falar uma coisa sobre isso. E, e a gente vai falar daqui a pouco melhor, mas apesar de tudo isso ser sensacional, são coisas que
depois que você usa, ou depois de um tempo, acaba não valendo muito mais. Porque, por exemplo, você ganhou um card Netflix, depois de 3 meses acabou. Spotify, acabou. Você ganhou um celular, daqui 3 anos, ele não vai ser o celular mais topo de linha, não vai ser tão útil. E assim por diante. Dinheiro acaba. Então, assim, apesar de ser sensacional, acho que é óbvio, muito legal isso, você tem que ter noção que há algumas coisas que valem muito mais que isso, porque, tipo, são coisas que, vamos dizer assim, não são perecíveis. Então, é legal, é interessante saber, é uma coisa muito bacana, realmente, de se ganhar, mas tenham noção, a gente vai falar daqui a pouco os maiores detalhes, mas tem muito mais coisas que valem muito mais, certo? Mas eu queria deixar claro porque é interessante saber. Sim. Eu, quando eu era mais nova, era uma das coisas que, aquele momento, né? Quando a gente é mais novo, a gente não tem noção da dimensão que é uma Olimpíada, do que ela traz. É muito bom a gente ter essas metas a curto prazo. Ah, se eu vou ser medalha tal, esse ano eu vou ganhar um celular. Ah, se eu vou ser medalha tal, esse ano eu vou ganhar um computador. E daí é muito bom, não para você colocar aquele significado na Olimpíada, mas para você transformar isso numa meta para você se inspirar e estudar. Então, tipo, o significado da Olimpíada, você não está estudando pelo prêmio, mas o prêmio, obviamente, é um ótimo incentivo para você continuar estudando. Então, também é uma ferramenta para quem está começando a estudar agora, que se sente um pouco desmotivado, principalmente nesse momento que a gente está em pandemia e que está tudo muito incerto sobre a Olimpíada, sobre vestibulares e tudo mais. Uma ótima estratégia você pensar a longo prazo. Então, pensa a curto prazo. E dentre isso, tem os mimos. Para você saber os mimos, é só entrar no site da Olimpíada, ler o regulamento e eles vão te dizer bem bonitinho o que cada premiação vai te proporcionar, se tem uma viagem, se tem um mimo, e aí vai. Então, entra no site, dá uma olhada e faça metas coerentes, metas que você realmente vai se sentir inspirado com elas. Bem, então, já entrando no próximo tópico, aqui a gente fala de mimos justamente por ser essa meta que a gente usa para se inspirar, para continuar estudando. Mas uma coisa que alguns estudantes buscam é justamente ir para uma escola particular. Não porque escolas particulares são necessariamente melhores do que escolas públicas, existem ótimas escolas públicas, mas algumas escolas particulares têm oportunidades específicas que abrem portas específicas para você. Então, se você quer seguir um certo caminho específico, talvez faça sentido para você entrar aquele colégio. Mas acaba que os colégios são muito caros. Então, uma porta de entrada para você é justamente uma bolsa de estudos. E bolsa de estudo existem em colégios particulares em específico, existem vários caminhos para a gente conseguir. Existem testes padronizados que eles usam, uma nota no Enem, resultado em um vestibular específico, mas também em Olimpíadas, porque aquilo mostra o que a gente já conversou, que você é uma pessoa que está disposta a aprender, que por mais que você não seja expert em história, o seu desempenho espetacular em matemática mostra que se você quiser, você pode ser o melhor aluno em história. Então, isso também mostra muito de quem você é. E as bolsas de estudo também não se restringem à questão de escola. As bolsas, elas vão também para a questão de universidades. Universidades no Brasil, como a Unicamp, a USP, os processos seletivos, agora elas acabaram de colocar processos seletivos que são mais abertos para as pessoas de Olimpíadas, que é o que a gente vai conversar depois. Então, bolsas de colégios, bolsas de universidades e, por último, as bolsas que, mesmo você seu colégio, estando na sua comunidade, usufruindo das oportunidades que você tem, algumas Olimpíadas vão disponibilizar bolsas daquela Olimpíada. Por exemplo, a OBMEP tem um programa de iniciação científica, o PIC, e em alguns casos você pode até mesmo receber um auxílio financeiro. Então, as oportunidades de Olimpíadas, elas vão muito além da medalha, sabe? Você pensar que aquela Olimpíada vai te colocar em contato com uma comunidade de pessoas que está fazendo o mesmo que você, naquele programa de iniciação, você vai receber essa bolsa, você vai conseguir estudar mais, você vai talvez realizar o seu sonho em
seguir tal caminho, porque você vai estar numa outra comunidade que você vai ter novas portas, sabe? Seja ela qual for. Então, isso são oportunidades únicas que as Olimpíadas te proporcionam. Eu, por exemplo, quando eu comecei a participar de Olimpíadas, eu não sabia muito bem o que esperar, como eu já comentei com vocês. Eu pensava muito na questão do conhecimento, da medalha e tudo mais. E quando eu comecei a participar e eu vi outras pessoas com interesses similares aos meus, eu comecei a entrar em contato com aquelas pessoas que, apesar de ter interesses similares aos meus, tinham realidades totalmente diferentes das minhas, eu comecei a fazer os meus sonhos espelhados nos delas. E isso realmente foi muito, muito significante na minha trajetória. Então, por mais que agora isso não faça total sentido, estou muito feliz aqui. Essa comunidade não necessariamente significa que você vai para outro lugar, que você vai estudar em outro lugar, mas só em você ter esse espaço para você realmente sonhar grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, e você ter uma comunidade que tem interesses similares aos seus, realmente não tem preço. E só complementando o que foi o meu caso, por exemplo, porque eu ganhei bolsa em um colégio particular, como acho que muitos de vocês estão aqui que já conhecem um pouco de mim, sabe? E, inclusive, foi nesse colégio que eu conheci a Jamile, só por curiosidade, que ela também estava lá. Eu também sou bolsista, gente. Esqueci que eu tinha debitado o áudio sem querer. Tá tudo anotado aqui, aí deixa eu pegar o próximo aqui pra não esquecer de nada. E esse próximo aqui, eu vou começar falando, mas não parece que a Jamile complemente, por favor. Que é a parte de desafios que você passa quando você quando você faz a Olimpíada, vamos dizer assim. Porque assim, acho que uma das coisas talvez seja, vamos dizer assim, um motor, um anseio que faz você querer continuar com a Olimpíadas, não é nem premiação em si. Porque, como eu disse, premiação em si é interessante, é motivador, só que chega uma hora que você não fica tão motivado assim por premiação em si. Porque, como eu falei, pô, um solar é interessante? Pô, muito interessante. Só que são poucos que ganham e ainda assim o solar daqui a pouco não vai valer mais de nada, porque já foi ultrapassado. Acho que o que eu percebo de padrão entre o pessoal que fica muito interessado com Olimpíadas científicas, de forma geral, é que eles se sentem desafiados constantemente pelas próprias Olimpíadas. Eu, quando comecei a fazer a Olimpíada, eu não conhecia como é que era, vocês sabem um pouco da minha história, já contei um pouquinho, mas quando no início, quando eu resolvi me interessar, resolvi estudar para a Olimpíada no 7º ano, não sei se eu não ganhei nada, porque uma professora minha falou que eu ganhava um notebook fazendo o meu map. Era mentira, mas ela falou para mim e eu fiquei motivado, querendo fazer notebook. Foi a primeira coisa que eu falei, pô, vou fazer isso aí porque eu ganhei notebook. Não ganhei, porque não tinha notebook no meu map, mas foi mentira para mim. Mas eu fiquei motivado para fazer. Mas depois que eu percebi que a Olimpíada era interessante justamente por ser muito diferente de escola, e Olimpíada de forma geral são muito diferentes de provas escolares, porque, falando da parte de matemática em si, principalmente o BMAP, você pega uma prova de BMAP, não tem nada a ver com uma prova de escola, porque você não tem que decorar fórmula, você não tem que saber 500 coisas específicas, pelo menos na parte do BMAP. Não, você tem que ser muito mais, você é desafiado mais a pensar de forma lógica, criar caminhos na sua cabeça que não são tão intuitivos para conseguir ir atrás do problema. E acho que é aí que é o que pega as pessoas, porque são desafios que realmente, por ser um desafio, você se sente motivado a querer fazer e querer desvendar. Porque quando você desvenda o desafio, quando você termina uma questão, a sensação de terminar uma questão que eu acho que é o que pega a gente. E queria que você complementasse, por favor, Jamile. Você tá sem áudio, tá sem microfone. Jamile? Jamile, você tem microfone. Alô? Jamile? Foi agora? Aí, foi. Pronto, perfeito. Meu computador deu uma travada. Então, isso que o Renan está falando é muito verdade. Eu também, quando eu comecei a participar de Olimpíadas, eu era de uma cidade do interior do Ceará e depois eu me mudei para a capital, que é Fortaleza. E quando você começa a participar de Olimpíadas, isso de ter sempre desafio é muito instigante. Porque quanto mais você vai estudando para a Olimpíada, o que acontece é que os problemas vão se tornando mais difíceis, né? E sempre quando os problemas se tornam mais difíceis, você vai demorar mais tempo para fazer. E quando você resolve, a satisfação que você tem, gente, é assim, indescritível, é realmente incrível.
E essa ideia de que você sempre vai ter desafios maiores e que você é capaz de ultrapassar eles, não está só linkada ao ato de participar de Olimpíadas. Por exemplo, um estudante olímpico sabe que, ao passo que ele for participando de Olimpíadas, que o nível dele vai subindo, ele vai participar de uma Olimpíada Internacional, tudo vai se tornar um pouco mais difícil, porque as pessoas que estão competindo com ele, o nível delas é mais alto. Mas se aquele estudante ele está ali, ele tem um desafio que foi dado a ele porque ele tem capacidade. Então, esse senso de que eu tenho desafios que eu sou capaz de ultrapassá-los é uma sabedoria que a gente tira de Olimpíada, mas que leva para a vida. Porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, seja ele em casa, no trabalho, na escola, a gente tem um desafio que às vezes você pensa, caraca, isso é o fim do mundo. Só que daí você pensa, nossa, eu cheguei até lá, eu sou capaz, eu fiz isso, eu sou capaz. Então a gente acaba encarando o mundo de outra forma. Então o desafio não é aquela coisa que é restringida à Olimpíada. E é interessante falar isso, porque a gente é difícil entender o quão complexo isso é. Eu, por exemplo, quando eu comecei a participar de Olimpíadas, meu sonho era ser medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática, porque assim, Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, eu estava na época que eu comecei a participar de Olimpíadas, quando eu me mudei, porque a minha escola que eu participava, ela não dava esse suporte a participar de Olimpíadas. Eles nem chegaram a enviar meu teste para a comissão da Olimpíada. Foi a maior novela. Então, eu me mudei de cidade justamente buscando por essa oportunidade. E esse era o meu maior sonho. E primeiro ano eu fui bronze na Olimpíada, então eu estava, caraca, que legal, viajei, conheci uma comunidade de pessoas com interesses similares aos meus, eu me senti super motivada. Então, no ano seguinte, eu fui ouro. E daí eu fiquei, nossa, eu preciso de mais um desafio. E no outro ano, com 14 anos, eu representei o Brasil na Olimpíada Europeia de Matemática para garotas e fui medalhista de bronze. Então, sempre você vai atrás de mais desafios maiores, e isso também é algo que você leva para a vida, sabe? Você tem desafios que você consegue ultrapassar. E se você não tem, você tem aquela comunidade de pessoas que vai te ajudar a passar por aquilo. Vai dizer as experiências delas, vão compartilhar as experiências, as vivências, os conselhos, e isso tudo é muito valioso. Então é importante pensar nisso, que o desafio ele não está restringido àquele ambiente olímpico, mas a nossa vida como completo, isso muda completamente a maneira como você vai encarar o seu dia a dia, seja ele onde for. Só queria fazer um pedido antes de a gente continuar para o pessoal. Seguinte, ó, tem 57 pessoas aqui. Todo mundo, para um pouquinho. Para quem não tá no celular, tá no computador, pega o celular, tira uma foto da tela e posta no Instagram, nos stories, marca Almepeiros e marca o Noik. Só pra gente poder compartilhar vocês lá. Beleza? Pra quem quiser. E, deixa eu pegar o próximo, eu até esqueci. Tava aqui no celular, calma aí. Que é bastante coisa. Vocês podem ver que é bastante Eu coisa, acho não que acabou não. o próximo é meu. Acho que é o tópico das. Ah, esse tópico é maravilhoso. Eu, inclusive, acabei de comentar um pouco sobre ele aqui, que é o tópico das viagens, né? E quando a gente participa de Olimpíadas, já vou dizendo assim, nem todas as viagens são totalmente gratuitas, mas algumas são. E ao passo que você vai tendo um desempenho melhor, viagens que não eram gratuitas podem se tornar gratuitas. Então, eu vou explicar um pouco melhor como é que isso funciona, né? Algumas Olimpíadas elas vão ter últimas fases, que é a última fase da competição vai acontecer em um lugar específico, e como nem todo mundo está naquele lugar específico, acaba tendo uma viagem atrelada. Então, se você passa para aquela última fase, você vai ter uma viagem, todo mundo do Brasil todo que passou para aquela última fase vai se encontrar naquele lugar específico, que geralmente é um hotel, super legal, a galera vai jogar jogo de tabuleiro, vai conversar entre si, é uma experiência única, ou mesmo depois que a Olimpíada acaba, saem os premiados, os medalhistas, até mesmo algumas menções honrosas, em alguns casos, são convidados a ir para o que a gente chama de Semana Olímpica, que é uma semana para esses premiados tanto se conhecerem quanto assistirem aulas em tópicos específicos. Sei que pode não parecer interessante para alguns, mas no momento que você é medalhista de uma Olimpíada, assistir aula é uma coisa incrível, é super divertido. É aquela coisa, quem chegou até ali tem uma busca pelo conhecimento. Uma das minhas partes favoritas em Semanas Olímpicas era assistir tópicos que eu não imaginava que existiam, e só
de estar naquela aula, sabe? Quando o pelo do seu braço chega, se arrepia, e você adora aquilo, é totalmente empolgante. E você tá naquela comunidade de pessoas que você olha para ela e fala, nossa, isso é incrível. E a pessoa fala, sim, vocês resolvem o problema juntos. É uma oportunidade única que você não teria em um ambiente escolar normalmente, que existem poucas pessoas que estão participando de uma Olimpíada com você. Então, viagens são uma coisa única. Algumas viagens seriam a Semana Olímpica da UBM, a Cerimônia Nacional da UBMEP, Semana Olímpica da UBI, que é a Olimpíada de Informática, ONHB, que é a Olimpíada de História. Renato tem, lembra de alguma que são muitas, gente, assim. Tá, eu tô com a lista aqui do lado, ó. Também, Linguística tem a Escola de Linguística de Outono, e linguística também é uma prova muito interessante, assim, já abrindo um pouco sobre isso, linguística e economia, eu acho que é a terceira fase de economia, eu não lembro se é a terceira ou se é a outra fase da Olimpíada Brasileira de Economia, que também é uma fase presencial, mas essas Olimpíadas são interessantes porque quem escreve você não é a escola, mas você mesmo, então você tem essa autonomia. Quando eu estudava no interior, eu queria participar de Olimpíadas de Matemática. Então, essa autonomia não fazia muito sentido para mim. Mas você está começando agora e a sua escola não está muito favorável a essa sua ideia de justamente tentar experiências fora do currículo escolar, é uma ótima opção tentar Olimpíadas de Linguística, de Economia, que você mesmo se inscreve e as primeiras fases são pelo celular, pelo tablet, então é super acessível. E depois vai ter uma fase presencial, que é incrível. Renan? daqui a pouco a gente comenta um pouco melhor sobre as Olimpíadas que dá pra ver sozinho, mas indo na onda da UBL, que é de Linguística, e da UBCOM, que é de Economia, que são feitas pelo Grupo Verteri, Instituto Verteri, tem mais duas desse instituto que eles fazem que é do mesmo estilo, que é a Olimpíada de Medicina, a Vitalis, e que é a Olimpíada do Futuro, que é a Sapientia. Elas também são do mesmo estilo. Você não precisa de escola para escrever, você vai lá, como faz a inscrição sozinho, as primeiras fases são online, e depois as últimas são presenciais, é do mesmo estilo. E tem até mais outras coisas que a gente pode citar, que a maioria das Olimpíadas tem uma fase presencial, que são as últimas, que se a gente fosse citar, vai ficar o dia inteiro aqui, porque tem muita Olimpíada. Tirando as internacionais ainda que tem viagem, e tirando, por exemplo, o OBMAP, tem o EH2, que é o Encontro Total de Hilbert. Não sei se vai existir mais, porque faz um tempo que não tem, mas também tinha, por exemplo, que era um encontro para os 200 melhores do pique, que você passava no pique, depois dentro do pique, os 200 melhores eram chamados para o EH2. E depois o próximo, eu também vou pedir para a Jamile comentar um pouquinho, que é a parte de, acho que a maioria que tá aqui, a maioria de vocês que estão aqui, já deve ter passado sentido isso um pouco. Que é a parte que, tipo assim, você vai fazer muita amizade com outras pessoas que também fazem Olimpíada. Porque, vamos lá, eu vou dar o meu exemplo mesmo, depois eu vou pedir pro Jamile continuar. No meu caso, eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço hoje que tem amizade são pessoas de Olimpíadas. Primeiro porque eu tô nisso desde o meu sexto, sétimo ano. Quando eu tenho amizades porque eu queria ficar do Mepeiros, eu tenho amizade de quando eu fazia o PIC, tenho amizade de quando eu fazia o Theo de Hilbert aqui o online, tenho amizade de quando eu fui pro colégio que estudei junto com a Carol Jamile, então tipo assim, nossa, eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia são pessoas de Olimpíadas, mas não só, o mais interessante que eu diria é que, primeiro, essas pessoas têm interesse em comum com você, são pessoas que são pessoas que não se limitam, para começar, são pessoas que não se limitam à escola, geralmente vão além um pouco, então são pessoas que estão um pouco mais dedicadas a estudar e têm interesse comum. Só que ao mesmo tempo, são pessoas que têm visões de mundo totalmente diferentes. Porque no colégio que eu estudava com a Jamile, por exemplo, eu sou de São Paulo, fui estudar em Fortaleza. Tinha gente lá que era do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de tudo quanto é lugar. E quando você vai ver, tipo assim, é uma pluralidade muito grande, só que ainda assim são pessoas que têm objetivos em comum. E disso sai muita coisa interessante, porque eu diria que o NOIC, por exemplo, nasceu disso. E outros projetos. Sim, com certeza. Com certeza. O NOIC, ele se conecta muito com essa questão das amizades, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso projeto em específico, mas o NOIC, ele nasceu, né, de uma conversa de três estudantes que tinham backgrounds totalmente diferentes, um vinha de escola particular, o outro vinha de escola pública, e eles se conheceram justamente por causa de Olimpíadas Científicas, e eles pararam e falaram, nossa, a gente tem experiências totalmente diferentes, a gente faz coisas totalmente diferentes, mas essas oportunidades que a gente está tendo por conta das Olimpíadas realmente transformam vidas. Então, a gente vai compartilhar ela com outras pessoas. Então, isso é algo que aconteceu com o NOIC, mas que acontece muito, que
que é o ato de você conhecer pessoas com uma bagagem diferente da sua, mas vocês têm um objetivo em comum. E daí vocês se apoiam para justamente crescer para aquele objetivo. Então, por mais que as Olimpíadas sejam um ambiente competitivo, que no final vai ter um ranking, que no final vai ter uma medalha, é um ambiente que, assim, eu sinto que é muito colaborativo. Quando eu estou estudando para a Olimpíada, eu sinto que eu posso chegar para os meus colegas que, em teoria, estão competindo contra mim, mas eles vão me ajudar ao máximo, porque a Olimpíada é uma coisa que você não está competindo contra o outro. Por exemplo, se eu estivesse hoje competindo na mesma Olimpíada que o Renan, eu não sinto que eu estou competindo contra o Renan, mas eu sinto que eu estou competindo contra mim, para eu passar pelos meus limites. Se eu passei dos meus, se eu dei o meu melhor, se eu fui lá, estudei, dei o meu melhor e ainda assim não fui melhor do que o Renan, não importa, eu dei o meu melhor, eu fui lá, eu aprendi, eu sou uma Jamile melhor do que eu era ontem, e é isso que importa. Então, a Olimpíada não é sobre você ser melhor do que o seu colega, mas é sobre você estar sempre naquele pensamento de superação, de sempre você viver esses desafios para se tornar uma versão melhor, para aprender mais, para se tornar sempre melhor a cada dia. É uma coisa muito presente em amizades. E uma coisa que eu já comentei com vocês, mas que quando eu viajei pela primeira vez, estive numa semana olímpica, estive nesse ambiente cheio de amizades diferentes, pessoas diferentes. Quando eu estava indo para lá, na minha primeira viagem de avião, eu não sabia o que esperar. Aquela coisa, eu não sabia o que esperar daquela comunidade. E daí, quando a gente pensa em uma semana olímpica da Olimpíada Brasileira de Matemática, naquela época, Jamília, eu pensava em várias pessoas jogando cubo mágico, sentada no chão, fazendo vários problemas, e uma coisa muito. Como é que eu explico? Aquelas pessoas que vivem para estudar, que só fazem aquilo da vida, e eu não sabia até que ponto aquilo era verdade, mas era a perspectiva que eu tinha. E quando eu cheguei lá no hotel, comecei a conversar com a galera, tinha gente que realmente estava ali sempre estudando, mas tinha gente que estava ali conversando com os outros e trocando experiências, tinha gente jogando ping-pong, gente na sinuca, gente, não sei, tinha gente até o quê? Fazendo agachamentos e polichinelos. Então, por mais que sejam pessoas que têm as mesmas paixões que você, existe gente para todo tipo de gente, sabe? Você vai encontrar o seu grupinho lá dentro. Então, uma coisa que eu sentia era, sempre que eu estava no colégio, tinha um grupo que eu me sentia mais acolhida. Mas aquele grupo de pessoas acabava que não me acolhia por completo, porque eu não poderia conversar sobre teoremas super estranhos de matemática, porque eles achariam muito maçante. Mas quando eu estou com os meus amigos de Olimpíada, eu posso conversar sobre qualquer coisa. Eu posso conversar sobre yoga, que é uma prática que eu tenho constante, porque existem pessoas de Olimpíada de Matemática que fazem isso, mas eu posso conversar sobre teoremas. Então, é uma comunidade que, por mais que pareça ser uma comunidade fechada, é uma comunidade aberta como eu nunca imaginei. Então, isso não se aplica apenas para a Olimpíada de Matemática. Eu dou esse exemplo porque eu sou uma olímpica de matemática, mas você vai encontrar isso em todos os lugares. Que os ambientes de Olimpíada são tão abertos quanto eles podem ser, sabe? Tipo, claro que em geral, existe uma regra que as pessoas ou são muito boas em uma matéria ou elas gostam muito. Não necessariamente quando elas são muito boas, elas gostam muito, mas geralmente isso vem junto, né? Então, vale muito a pena. O último ponto que eu só queria ressaltar, que eu já conversei com vocês, é a questão de que quando você está nessa comunidade, não é só sobre você ter objetivos em comum, não é só sobre você se sentir acolhido e, enfim, estar naquela comunidade que você realmente se sente bem, sabe? Mas também você conversa com pessoas com experiências diferentes da sua, com uma bagagem diferente da sua, você começa a entender, nossa, aquela pessoa pensa em estudar na USP. Eu nunca pensei em sair da minha cidade no interior do Ceará. Será que eu posso ir para a USP? Nossa, aquela pessoa pensa em estudar na capital do estado dela e ela é de uma cidade do interior. Se ela pode estudar lá, eu posso também. Nossa, tal pessoa quer estudar numa universidade nos Estados Unidos. Será que eu posso aquilo também? Então você começa a questionar os seus sonhos e também ver o que realmente faz sentido para você. Fazer sonhos do tamanho que seja coerente para você. Então, algumas das minhas metas atuais, eu tenho elas como
metas reais para mim, não apenas sonhos, sabe? Aquela coisa, sonhos realmente alcançáveis, sonhos que eu realmente luto todos os dias, justamente porque eu vejo colegas meus de Olimpíada que já alcançaram, e isso me inspira todos os dias a acordar e continuar tentando, a continuar lutando para alcançar aquilo. Então, não é só sobre você estar acolhido naquela comunidade, mas que aquela comunidade também te dá forças a sonhar mais alto do que você imaginaria ser capaz. Isso. Agora é minha vez de novo? Não sei, para ser sincero, eu falei muito. Tá certo. É, então, acho que, assim, não sei se a Jamila vai ter mais algo para falar depois, mas um outro ponto, que eu acho que talvez seja um ponto bem recente, mas fica um ponto que chama muita atenção e o pessoal gosta ultimamente, e, inclusive, vai ter algumas lives nos próximos dias só sobre isso, que é a parte de que você agora pode entrar em universidades do Brasil com medalha de Olimpíadas Científicas. E, Jamila, que dia que vai ter só? Você pode falar, é que eu não lembro a data. Que dia que vai ser a transmissão sobre isso exatamente? Acredito que seja na terça-feira, mas eu vou conferir aqui rapidinho para não dar horário errado para vocês. Eu vou dizer agora o dia e a hora. A gente vai ter uma live com o Raul, que entrou na Unicamp apenas com Olimpíadas Científicas, e o Jurandir, que ele entrou na USP apenas com Olimpíadas Científicas. Então, eles vão trazer a experiência deles em Olimpíadas, como eles se planejaram, qual foi o estudo deles, como é o processo. Então, vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês sobre como funciona isso. E também, agora já abrindo o caminho, algumas pessoas, a gente vai ter uma palestra que é como Olimpíadas Científicas me levaram até o MIT, tem outra que é como Olimpíadas Científicas me levaram até a Caltech, que é o Instituto de Tecnologia lá na Califórnia, e daí essas pessoas vão comentar sobre as trajetórias dela. Então, não é só sobre Olimpíadas no Brasil, a gente também vai puxar um pouco sobre como funciona para quem sonha em fazer uma Olimpíada fora do Brasil. Isso. E vou comentar bem rapidinho, mas como vocês viram, vai ter umas transmissões só para isso, tá? Mas basicamente, falando do Brasil, a Unicamp em 2018 abriu o processo seletivo para entrar sem vestibular na Unicamp, somente com medalhas de Olimpíadas Científicas. Depois disso, depois que a Unicamp abriu, foram, acho que se não me engano, 100 e poucas vagas, a USP, a Unesp, a Unifei abriram também um processo seletivo específico só para Olimpíadas que você faz sem vestibular, ou seja, você pode entrar sem fazer vestibular, e algumas outras universidades que também começaram de forma um pouco mais tímida, tipo a URG, se não me engano, e a UMB, que é a Universidade de Brasília, que foram algumas que começaram um pouco mais timidamente. Isso no passado. Mas, esse ano eu acredito que vai começar a aumentar, talvez não pelo coronavírus, talvez atinja um pouco, mas no futuro, eu pelo menos enxergo que muito mais universidades começarão a abrir processos seletivos, principalmente as públicas, mas eu acredito que nas particulares também vai começar a abrir, em que você consegue entrar sem fazer vestibular, só com suas medalhas em científicas, certo? Mas aí detalhes a gente vai ver nas próximas lives, como a Jamile falou, certo? Exatamente. É aquela coisa, é bom saber que existe, bom saber que é possível, mas particularmente eu não sou a maior expert nisso, então a gente convidou algumas pessoas para justamente trazer para vocês bem pontuado como é o processo para vocês tirarem todas as dúvidas. Por exemplo, eu vi aqui no comentário falando sobre entrar em uma universidade nos Estados Unidos a partir de Olimpíadas. O processo de candidatura para Estados Unidos não é só sobre a Olimpíadas, é um pouco diferente do que acontece com o Unicamp e USP, você não envia só as suas Olimpíadas. Tem todo um protocolo que é totalmente diferente. Tem algumas redações que são criativas, redações que não são criativas. É um protocolo totalmente diferente. Então, a gente também vai trazer um pouco sobre isso. Claro que não totalmente profundo, mas é importante que a gente entenda qual é o papel de Olimpíadas. Porque, claro, Olimpíadas são importantes, mas também não só pelo fato de que elas mostram que você tem um certo nível em uma Olimpíada, mas que você tem um certo perfil, que você gosta de fazer determinada coisa, que você gosta de se desafiar e etc. Não, você tem alguma coisa a acrescentar? Acho que, assim, só lembrando que para as próximas transmissões, para os próximos meets, para quem está por perdido sobre o que vai ser, primeiramente, eu acho que é bom falar que vai ter sorteio. Depois a gente fala do sorteio, mas para participar do sorteio você tem que estar inscrito. Depois a Jamila pode falar como é que você se inscreve. Mais informações é que a programação, o Jamila está colocando lá no perfil do NOIC,
certo? Já tem a programação de hoje, então daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor o que vai ter. Mas não se esqueçam que tem mais transmissões. Essa aqui é só a primeira, tá? Só de abertura. Exatamente. Exatamente. Então, no final dessa call, eu vou conversar um pouco mais com vocês, como é que vai funcionar, quais são os eventos que a gente tem em mente para os próximos dias. E no início de cada dia, a gente vai colocar especificamente sobre tudo que a gente vai trazer, mas eu já vou dar a prévia para vocês o que a gente vai ter. Bem, agora o nosso tópico vai ser Olimpíadas abrem a sua mente. Isso entra muito com o que a gente estava conversando sobre desafios. Porque nessa questão de você estar sempre aberto a desafios, é justamente esse fato de que a Olimpíadas abrem sua mente. A forma como você encara o mundo é diferente. Se eu tenho um desafio hoje para enfrentar, seja ele em algum evento que a gente está organizando no NOIC, ou algum cronograma que eu quero fazer, eu penso, nossa, por exemplo, tentando organizar um pouco melhor para vocês. Em alguns problemas de matemática, é comum que a gente divida em casos, porque algumas propriedades, alguns eventos ocorrem em um caso, mas não ocorrem em outro. Então, a gente geralmente divide para ficar mais claro o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Então, às vezes, eu estou num desafio no meu dia a dia, eu preciso organizar um cronograma, eu preciso pensar em um evento, na minha resposta a um momento em específico, um acontecimento em específico, e aí eu penso, nossa, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa e tal coisa. Mas se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa e tal coisa. E essa habilidade de você naturalmente dividir em casos, considerar e realmente ter uma dinâmica diferente com as suas estratégias do dia a dia é uma coisa que as Olimpíadas me trouxeram. E cada Olimpíada vai trazer isso de uma maneira diferente, apesar que algumas estratégias têm muito em comum. Então, elas realmente mudam a maneira como você encara o seu dia a dia, tanto na maneira como a gente encara os nossos desafios, quanto na maneira que a gente encara as nossas atividades do dia a dia. Renan? Pode seguir, pode seguir. Agora, para a gente fechar os tópicos, o Renan iria comentar um pouco sobre universidade em geral, mas eu posso complementar assim como for melhor. Esse aqui, no caso, eu já comentei, né? É que eu acabei falando um pouco antes. A gente trocou a ordem Exatamente. sem querer. Isso. Agora, só revisando para quem, recapitulando para quem chegou depois que a gente comentou sobre, as Olimpíadas, elas abrem caminhos que elas vão além de uma bolsa em uma escola particular, vão além das bolsas de iniciação científica, que também é a questão da gente ingressar de você ingressar na sua universidade dos sonhos por conta de Olimpíadas científicas. Então, a Unicamp e a USP, por exemplo, abriram a questão da candidatura por meio de Olimpíadas científicas. E nós acreditamos que mais universidades no futuro, tanto particulares quanto públicas, também vão valorizar cada vez mais o aluno olímpico, porque aquele aluno olímpico ele tem um perfil que mostra que ele gosta de se desafiar, que mostra que aquele aluno vai ter sucesso onde ele se propõe a ter. E além disso, além das universidades brasileiras, a gente também tem a candidatura para as universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, pelo mundo afora. Daí, a candidatura para essas universidades, elas ocorrem em várias partes, e uma delas é a questão das suas honras, das suas premiações, e outra é das suas atividades extracurriculares, que é o que você faz quando você não está no colégio. E acaba que as Olimpíadas Científicas entram como uma parte que pode te trazer muitos benefícios se o seu sonho é estudar fora do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, dependendo da universidade que você quer entrar. Nos próximos dias, para quem não estava aqui no começo da live, a gente vai estar trazendo direitinho como funciona esses processos, como a gente vai ter na terça-feira, de 7h15 da noite até as 8h15, a gente vai ter uma live que é Ingressando em Universidades do Brasil pelas Olimpíadas Científicas. Então, o Raul, que foi aprovado na Unicamp por Olimpíadas Científicas, e o Jurandir, que foi aprovado na USP, eles vão trazer
a trajetória deles, como eles se prepararam, como foi ingressar nessas universidades por meio de Olimpíadas. E também a gente vai estar trazendo alunos de Caltech, do MIT, de U Chicago e outras universidades fora do Brasil, que podem, sim, alguns deles, o foco deles é comentar em como as Olimpíadas Científicas mudaram a perspectiva deles e como isso foi importante na candidatura deles para universidades afora. E outros, caso vocês perguntem, eles podem se dar sobre o processo e como isso foi importante na perspectiva que eles tiveram no processo de candidatura. Tudo bem? Alguma coisa a acrescentar? Não, tudo bem, até agora. Então, agora um tópico que a gente entra diretamente a gente sabe por que é importante participar de Olimpíadas, quais são os benefícios que isso traz para a gente, mas por onde a gente vai descobrir qual Olimpíada participar? Porque existem dezenas de Olimpíadas pelo Brasil e muitas vezes a gente não sabe muito bem por onde começar. E mesmo quando você sabe, nossa, eu sou apaixonado por história, eu quero fazer a Olimpíada de História, às vezes a gente fica um pouco perdido sem saber por onde estudar, né? Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre como o NOIC e os entram nessa parte da dúvida de como proceder, né? Agora que a gente já sabe o nosso pontapé inicial, é a hora de fazer um plano de estudos, descobrir o que você tem que estudar e botar a cara nos livros. E bem, agora, continuando um pouco sobre isso, o NOIC, o Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, ele foi criado justamente com esse objetivo. O NOIC ele foi criado em 2013, então a gente aqui já está com mais de 7 anos, por 3 estudantes que estavam no ensino médio, eles se conheceram por meio de Olimpíadas, ganharam bolsas em colégios incríveis, e eles pararam e pensaram, nossa, as oportunidades que a gente está tendo com Olimpíadas realmente são transformadoras, e a gente quer trazer essas oportunidades para outras pessoas. Então, eles pararam e decidiram criar o NOIC. Então, o objetivo foi que o NOIC fosse um portal para que qualquer pessoa, independente de onde morasse, a classe social, cor, raça, gênero, pudesse entrar no site e fosse acolhido, pudesse se preparar para Olimpíadas, saber onde começar, saber justamente tudo o que é preciso para participar de Olimpíadas. Então, hoje em dia, eu vou apresentar minha tela para vocês verem um pouco como o site funciona na prática. Mas foi. Ainda não. Renan, tá dentro para ver minha tela direitinho? Não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo, não. E agora? Peraí, ainda não. Agora foi, agora foi. Opa! Tá aparecendo. Então, aqui a gente tem a nossa página inicial do NOIC, que vem o nosso Jornal Olímpico. Então, o que é o Jornal Olímpico? Hoje em dia, o NOIC trabalha com 75 nacionais e internacionais. Então, pelo site, você encontra páginas de 75 Olimpíadas e a gente tem um calendário em que a nossa equipe de mídia olha todas as notícias dessas Olimpíadas, desde inscrições, provas, datas de resultados, e vai te atualizar em um lugar só. Então, se é difícil a gente se manter atualizado sobre 2 Olimpíadas, porque a gente precisa ficar atualizando o site de cada uma delas, no NOIC, nas redes sociais do NOIC, principalmente, você entra no nosso jornal e você já tem acesso a todas essas informações de uma forma centralizada. Então, descendo um pouco mais, a gente encontra isso, que nós temos materiais de alta qualidade preparatórios para a Olimpíada, e também nós também trabalhamos com a questão do ITA e do IME, que você entra na parte de cima do site de ITA e IME, nós comentamos um pouco sobre como funciona cada um desses vestibulares e convidamos pessoas que foram aprovadas nessas instituições para justamente darem dicas de como você pode chegar até lá. Caso você tenha qualquer dúvida, sempre pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail
pelas nossas redes Jamile, sociais, tá travando que a bastante gente agora. te responde da melhor maneira possível com as pessoas que nós Jamile, conhecemos. Então, quem somos e o nosso jornal. E daí o NOIC, ele não trabalha só com essa questão de jornal. Opa, o tá áudio tá travando travando? bastante. Alô? Bastante. Tá dando para me ouvir? Tá, mas tá travando Alô? bastante. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar de apresentar porque eu acho que tirou um pouco da qualidade do meu áudio. Alô, Renan, tá agora? Melhorou um pouco, sim. Certo. Então, basicamente, né? Eu vou parar de apresentar justamente para dar para ouvir um pouco melhor o áudio. E daí eu convido vocês a, depois da nossa call, visitarem o site e darem uma olhada um pouco melhor. Então, além desse jornal que você encontra as notícias sobre essas 75 Olimpíadas Nacionais e Internacionais, a gente parou e pensou, nossa, essas pessoas sabem que essas Olimpíadas Científicas existem, mas por onde começar, para onde ir? Então, a gente disponibilizou cursos preparatórios. Hoje o time do NOIC conta com 52 pessoas que foram premiadas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais e realmente pararam para criar um curso que te prepara como um curso de um colégio grande e etc. Então, o nosso curso quando você entra no nosso site, vai ter lá. Eu vou tentar novamente aqui, gente. Tá dando para ver minha tela? Realmente, eu queria muito que as pessoas conseguissem ver um pouco melhor agora. Tá vendo? Dá pra ver. Então, aqui a gente vai ter as nossas seções do site, que astronomia, biologia, ciência da Terra, filosofia, física, e aí vai. Saúde, meio ambiente, robótica. Se você clica, por exemplo, aqui na Olimpíada de Física, a gente vai ter a nossa página, toda a questão de apresentação, e a gente vai ter guias de estudos Voltou a travar. do nosso curso. A internet está um pouco lenta, então, perdão por isso. Mas a gente vai ter aqui embaixo nosso guia de estudos, que é uma orientação completa. Jamile, seu áudio tá travando muito e a tela sua tá travada também. Ó, céus. Opa, enfim, eu realmente convido vocês a darem uma olhada, porque eu acredito que vale muito a pena. A gente tem hoje mais de 50 pessoas produzindo essas páginas, existem mais de 2.000 páginas postadas. E o nosso curso de física. Renan? Opa. Dá pra ouvir melhor Pronto, agora. tá dando para me ouvir agora? Certo. Então, no nosso site a gente vai ter os nossos cursos. No caso da física, por exemplo, geralmente, uma coisa que a gente tenta oferecer para todos é o guia de estudos. Então, se você está começando agora, você entra no nosso guia de estudos, a gente explica como a Olimpíada funciona, todos os tópicos que ela costuma abordar e como você pode estudar para esses tópicos. Então, realmente, você encontra em um lugar o guia de estudos, o nosso curso, que depois que a gente produz o nosso guia, os nossos colaboradores param e olham, nossa, todos esses tópicos são abordados, então vamos fazer um curso que realmente quem fizer esse curso vai aprender todos os tópicos que cabem nessa Olimpíada. A pessoa vai ter condições para realmente ser um medalhista na Olimpíada de Física, por exemplo. Além do guia de estudos e do curso, semanalmente, todas as terças-feiras, a gente disponibiliza os desafios semanais, os nossos problemas da semana, que são uma lista de conteúdos
divididas em níveis fácil, médio e difícil, e estão te preparando para Olimpíadas Científicas. Então, na nossa sessão de matemática, por exemplo, atualmente, as nossas listas elas estão mais focadas para a questão da OBM do que para a OBMAP. Então, para quem está se preparando para a OBMAP, eu super recomendo que vocês olhem o site dos OBMPeiros. O Renan já vai começar a conversar um pouco sobre isso, mas para quem está mais avançado na questão de matemática, eu super recomendo o site do NOIC. Mas em Olimpíadas de Física, Astronomia e etc., a gente realmente foca desde o início até como alcançar a excelência. Na parte de informática, por exemplo, o nosso curso de 6C++ é como você programa do zero até como aplicar em problemas de Olimpíadas, soluções de problemas e aí vai. Então, aí vem guias de estudo, os cursos do NOIC, os problemas da semana, que são os nossos desafios semanais, nós fazemos comentários de provas anteriores. Então, se você está se preparando para a OBF, por exemplo, uma coisa que nós ouvimos muito é que as pessoas não sabem onde encontrar soluções das terceiras fases da OBMAP e da OBF. Então, no NOIC, você encontra as soluções dessas provas. E daí, na parte de física, não na parte de física especificamente, mas no geral, além dessa estrutura de guias, cursos, problemas da semana, comentários de provas, listas e simulados exclusivos feitos pela nossa equipe, a gente sabe que algumas Olimpíadas precisam de um material adicional. Então, por exemplo, na parte de astronomia, a gente vai ter um guia de céu, porque a gente reconhece que na parte de astronomia é necessário ter esse recurso. Na parte de física, nós acabamos de criar um curso para IYPT, que são materiais teóricos e experimentais voltados para IYPT. Então, dependendo da necessidade de cada Olimpíada, a gente vai complementando cada vez mais o nosso curso, que é atualizado todas as semanas. E é claro que se vocês tiverem alguma sugestão para nós melhorarmos a sua experiência no site, nós estamos sempre abertos a isso. E para finalizar, além do curso, dos guias, dos simulados e, enfim, dos comentários de provas, dos nossos desafios semanais, nós recentemente colocamos no site uma seção nova, que se chama Ideias, que existem muitos conteúdos que alunos de excelência em Olimpíadas conseguem dominar depois de muita prática. Então, existe um conteúdo específico que dá para você fazer uma solução super legal de um problema, mas que apenas alunos que tiveram muita prática, que erraram e acertaram muitas vezes, vão conseguir dominar aquilo direitinho. Abriu justamente uma seção nova do site para quem quiser chegar lá e pegar aquilo direto do forno, assim, prontinho. Alunos que demoraram anos para aprender aquilo, abriram a seção Ideias para te entregar de bandeja como você resolver problemas difíceis de uma maneira genial, rápida e super, super bonitinha. Então, em resumo, falei bastante, mas a gente vai ter o jornal, que é justamente 75 Olimpíadas Nacionais e Internacionais, tudo juntinho, organizado, direto para você nas nossas redes sociais e também na seção de jornal do site. Todas as terças-feiras a gente está atualizando os nossos cursos, que são cursos preparatórios para a Olimpíada gratuitos no site. O curso de matemática em específico, a gente recomenda que seja para pessoas que têm mais experiência na Olimpíada e que para o OBMAP a gente indica a questão dos OBMPeiros, mas fora a questão de matemática, os outros cursos são realmente para quem está começando, até para quem tem um nível mais alto, já que a gente realmente separa em nível iniciante, intermediário e avançado. Também temos uma parte de Itaime, um resumo de Olimpíadas, e se você não sabe por onde começar, você entra no site, a gente tem todas as Olimpíadas organizadas, como funciona, como se inscreve, como estudar, o que cai, o que não cai, enfim, é o seu portal olímpico. Bem, é isto. Renan? Tá, eu não vou colocar minha videochamada, quer dizer, eu não vou colocar minha câmera porque vai começar a travar. Vou também compartilhar minha tela. Agora eu vou falar um pouco também da OBMPeiros, para quem não conhece. E acho que a ideia, acho que o que vocês têm que sair daqui hoje sabendo, e a gente vai até falar mais coisas depois, é que, tipo assim, há muitas pessoas que estão hoje em dia trabalhando
para divulgar Olimpíadas Científicas. Então, eu percebi que tem um pessoal que não conhecia vocês, está conhecendo agora. Tenho certeza que tem muita gente que está aqui que também não me conhece, não conhece a Olimpíadas, convivi por causa do Noik, e que existem muitas outras oportunidades ou os projetos que fazem divulgação de Olimpíadas. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que o ideal é que vocês vejam todos, tirem o máximo proveito de cada um. Mas agora deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar aqui e vou falar um pouquinho da Olimpíadas. O meu, eu vou resumir bastante, tá? Estão vendo minha tela? Para começar, estão vendo minha tela? Jamile, pode confirmar aí? Sim. Pera, não. Eu estava, mas agora não estou. Pera. Estou um pouco confusa. Tá, o pessoal tá falando que viu. Tá, o pessoal tá falando que tá vendo. Tá. Vou Pera, eu resumir acho que é porque eu basicamente. fixei. Tá, o pessoal tá falando que tá vendo. Pera aí. Pronto, eu Meu tô áudio vendo não tá, agora. meu áudio não tá cortando não, né? Me digam aí no Não, tá chat. perfeito. Tá. Vou mostrar aqui. Basicamente, assim, o Mepeiros é um site, vou contar rapidamente, bem resumido. A gente, no caso, surgiu em 2015, como eu tinha contado a história, foi eu que criei em 2015, e eu criei mais porque eu não tinha muito o que fazer, inicialmente, e pior que é verdade, inicialmente era uma página de memes apenas, a gente foi se profissionalizar apenas em 2018, então foi em 2018 que a gente lançou nosso site em si, no começo de 2018, de janeiro, que até então era apenas uma página de memes no Facebook, e desde lá a gente vem crescendo aos pouquinhos. Mas deixa eu contar aqui, a Mepeiros hoje em dia, ela não é apenas o site que vocês conhecem. Hoje em dia a gente está se expandindo, a gente tem um foco em cada coisa que a gente está fazendo, vou explicar rapidinho. Para começar, a gente tem nosso próprio site, que é o www.mepeiros.com.br. Ele foi trocado dia 2 de agosto agora, ele era outro site, e a gente acabou de trocar, a gente criou uma versão nova do site, e ele está sendo melhorado aos poucos ainda. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do site, só que ele é apenas o início dele, porque como a gente trocou agora, ele não está completo ainda. A gente colocou uma versão bem mais simples dele para vocês testarem, ver bugs, porque a gente construiu do zero. E aos poucos a gente vai melhorando, colocando mais conteúdo. Mas, vamos dizer assim, que nesse momento, o que a gente tem de mais importante dentro do site é o nosso catálogo de Olimpíadas e o nosso calendário, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Dentro da parte de Olimpíadas, a gente tem cadastrado 50 Olimpíadas, só que a gente só cadastra nacionais. A gente não mexe com o internacional, a gente não mexe com Olimpíadas regionais, apenas nacionais que qualquer escola do Brasil pode fazer. E eu acho que a parte mais interessante que vocês podem aproveitar do site são os filtros. Porque lá dentro, primeiramente, você pode filtrar por área, matemática, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, interdisciplinares. Você pode filtrar por sigla, você pode filtrar por tipo de escolaridade, se é Fundamental 1, se é Fundamental 2, se é ensino médio, se é uma Olimpíada livre, se é uma Olimpíada para universitário, se a inscrição é feita pelo aluno ou é pela escola. Além de que, a gente fala, na hora que você entra, você já vai saber se a Olimpíada está com inscrição aberta, se está com inscrição fechada, o que aconteceu com ela em relação ao coronavírus, por exemplo, a OMO, ela virou uma edição online, a Matemática Sem Fronteiras foi adiada, por enquanto, é a única coisa que a gente sabe, a Matemática Internacional de Matemática do Conhecimento, que é o IMC, que vai ter uma live daqui a pouco sobre ela não foi afetada, por enquanto, pelo coronavírus e assim por diante. Então, nessa parte de informações é isso. Quando você entra em cada Olimpíada, quando você entra aqui, por exemplo, no Cybermágica de cada página, ainda tem pouca informação, como eu falei, a gente trocou o site, as informações antigas a gente acabou excluindo, a gente colocou uma forma mais simples por enquanto, porém, em breve a gente vai começar a reunir muitos materiais ali dentro. Inclusive, a gente vai começar a linkar materiais do NOEC, a gente vai começar a linkar materiais de outros sites, a gente vai começar a colocar materiais próprios, gratuitos lá dentro. Então, assim, vai ter muita coisa que a gente vai colocar. Fiquem de olho sempre no site, porque é apenas a primeira versão desse novo site, vamos dizer assim. Deixa eu pôr aqui próximo, então, ó. Só que no site, por enquanto, a gente tem essa parte de Olimpíadas e a parte de calendário. Essa parte de calendário, a gente construiu um calendário do zero. A gente já tinha um calendário desde 2018, que é um calendário que a gente sempre colocou, todas as datas concentradas num lugar só, das nacionais, apenas nacionais. Porém, agora a gente construiu um calendário do zero para ficar mais otimizado. E lá dentro, e como eu falei, ainda está em processo de atualização, mas lá dentro você consegue saber quais são as próximas datas. Por exemplo, coloquei um print aqui, ó, do dia 9 de agosto. De 9 de agosto foi o primeiro dia do TVQ, de primeiro dia da OMO, foi o fim das inscrições na Mostra Nacional de Robótica e foi o último dia de inscrições na ABCD, que é a Olimpíada de Conhecimento Jurídico apenas para universitários. Você pode navegar aqui pelo calendário assim e fiquem à vontade de ir. Tem mais coisas, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. A gente também tem o Jornal Olímpico, só que o nosso não é igual ao do NOEC, certo? O nosso, a gente coloca as principais notícias e as últimas, e a gente não faz um textinho explicando. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui no Jornal Olímpico ali embaixo, ó, no print,
a gente só coloca as principais. A gente não tem um jornal que a gente atualiza e você consegue ver qualquer notícia, a gente coloca só as principais, certo? Mas ainda assim, já é uma ajuda, você pode verificar os dois, inclusive. Agora, do site do OMPeiros em si, é isso, mas o OMPeiros não se limita a isso, a gente tem mais coisas, certo? A OMPeiros também tem uma plataforma de treinamento para Olimpíadas Científicas, e em breve a gente pretende lançar mais um outro site que não tem nada a ver com isso, mas depois eu falo sobre isso. Que a nossa ideia, vou resumir, é trabalhar em basicamente dois pilares. Três, na verdade, falo três pilares. O primeiro pilar nosso é a de divulgação de Olimpíadas Científicas. O segundo pilar é treinamento de Olimpíadas Científicas. E o quarto pilar é te ensinar a estudar e otimizar seus estudos da melhor forma possível. Em relação à divulgação, o site OMPeiros é o que fica responsável por isso, certo? Dentro dos nossos projetos. A gente vai lançar um site, possivelmente ainda esse ano, que vai ser um site também do OMPeiros, só que é um outro site, que é o site vagasolimpicas.com.br, que a gente já tem, que em breve vai estar disponível, que vai ser um site só sobre vagas olímpicas, que vai ser igualzinho do OMPeiros, só que vai ser só para vagas olímpicas. Isso na parte de divulgação. Na parte de treinamentos, vou falar daqui a pouco, só que na parte de te ensinar a estudar, basicamente, a gente tem alguns projetos que não tem sites, são projetos mais curtos. Por exemplo, o Curso 39, que são lives segunda a sexta que a gente faz de vez em quando. Tem o Semana Zero Hora, que são eventos que a gente faz, que te ensina a estudar. Isso, o site Vagas Olímpicas. Ele não existe ainda, só que é um site que a gente vai lançar esse ano ainda, certo? O N. E ainda, deixa eu mostrar aqui, a gente também tem a parte de treinamento. Porém, a nossa parte de treinamento, ela não é de graça, é uma parte de treinamento paga. É a única coisa que a gente cobra, porque hoje em dia, nós da OMPeiros, a gente se comporta mais como empresa e a gente vive disso, certo? É um pouco diferente do NOIC. Vou falar rapidamente, no meio da lei, a gente tem treinamento para OBMAP ou OBMobfog, só que o interessante é que a gente só foca em alunos iniciantes. Então, se você está muito avançado, você está querendo nível OBM, você está um nível muito avançado em qualquer tipo de Olimpíada, o Medalhi não foi feito para isso. O Medalhi foi feito para quem é iniciante. Lá dentro, a gente tem os pilares, eu vou falar rapidamente, tá? Depois vocês deram uma olhada certinho. Mas, deixa eu passar aqui. E lá dentro a gente tem 6 cursos, certo? Tem o curso da OBMAP, tem o curso da OBA, tem o curso da MobFog. Inclusive, o da MobFog e o da OBA é feito pelo Henrique. O Henrique é o recordista nacional da MobFog. Ele tem um recorde de 363 metros na MobFog, de lançamento de foguete. Tem o curso de Mentalidade Olímpica, que no caso entra o C39 e a Semana Zero Ouro, que é gravado, certo? É gratuito só para quem assiste ao vivo. Tem o curso de Matemática Básica e o de Física Básica. Então, tudo aqui é focado para quem é iniciante, certo? Ele é pago, sim. Depois vocês podem dar uma olhada quem tiver interessado. Deixa eu ver. Pronto. E aqui estão nossas redes sociais e nosso site para quem quiser dar uma olhada, que é o nosso Facebook, nosso Instagram, o MPeiros. O site é o MPeiros, o site é Medalei, e em breve também o site vagasolimpicas.com.br. A gente também tem outros projetos, tipo a OBMV, a Olimpíada Brasileira Virtual de Matemática é nossa, a Olimpíada Brasileira de Exatas é nossa, a Sorofog, que é a Copa Sorocabana de Foguetes, também é nossa, mas isso aí eu não entro no caso agora. Mas, assim, acho que de forma geral é isso que eu queria falar, mas fico muito feliz para quem não conhecia a gente poder acompanhar, e acho que é isso que a gente tem que falar mesmo em relação ao MEPeiro, certo? Perfeito, perfeito. É muito bom a gente perceber como as pessoas que estão aqui, muitas delas não têm tanto contato com a Olimpíada, outras já foram apresentados, e acaba que o NOIC e os OBPeiros a gente se complementa de uma forma bastante legal. Porque, como o Renan comentou, o jornal dos OBPeiros geralmente tem um top de notícias. No jornal do NOIC você já tem uma coisa mais, um total de notícias. A gente também disponibiliza as notícias pelas redes sociais, então é uma coisa mais ao vivo, mais abrangente. Mas já o Medalhê, ele trabalha com as Olimpíadas de Matemática de uma forma muito mais da base do que nós do NOIC fazemos hoje em dia, apesar de que a gente está trabalhando para também conseguir chegar na base. Da mesma forma que outras Olimpíadas, como a Olimpíada de Robótica, a Olimpíada de Informática, a gente tem os nossos cursos que são gratuitos e também trabalham desde o zero até o total. Então, para você que está começando agora, vale a pena dar uma olhada nos guias de estudo do NOIC, dar uma olhada nos cursos e ver como os OBBeiros podem também complementar e como os dois sites podem te ajudar nessa sua trajetória para que você faça o melhor plano possível para você. Isso, eu acho que o ideal é acompanhar os dois, né? Exatamente. Então, corre lá no nosso Insta, tem o Insta dos OBMPeiros, que, salvo engano, é @OBMPeiros, e Isso. o do Noic é @Projeto Noic. Então, já se atualiza lá. E no nosso site do Noic,
todas as terças a gente atualiza. Então, a gente recomenda que na quarta você entre. Se você faz os cursos de física, por exemplo, faça a Olimpíada de Física. Toda quarta a gente está trazendo material novo lá. Então, vale super a pena. Agora, a gente já está chegando ao fim. O nosso plano é que a gente tivesse um momento assim de perguntas e respostas. Não sei se você vai ter tempo para dar um chorinho para a gente responder algumas perguntas. Dá sim. Aí só mais um comentário também, aproveitando para encerrar aqui também, que isso aqui eu acho que serve bastante também para professores. Então, eu sei que tem muitos professores que estão assistindo aqui, que, por exemplo, tem professores que não sabem como que dá aula de foguetes, a gente também tem um curso lá dentro só de foguetes, assim por diante. Então, dê uma olhada nos dois, sério nos dois. E a gente também pode falar um pouquinho depois que existem outros projetos que também falam um pouco sobre Olimpíadas Científicas, a gente pode falar no final. Mas, sério, acompanhe os dois se complementam bastante. E acho que é isso, basicamente. E sobre o nosso site, no caso da parte de Olimpíadas e calendário, a gente atualiza quase que diariamente, tá? Então, se você quiser entrar praticamente todo dia lá para dar uma olhada quais que estão abertas, etc., só você entrar lá, tô mostrando aqui, que a gente atualiza praticamente todo dia. Mas é isso. Aí agora sim, podemos ir para a parte de perguntas. Exatamente. Agora, só fechando a parte de perguntas, uh, como o Renan mesmo comentou, existem outros projetos que também fazem um trabalho maravilhoso, como o Guardiões da Educação, enfim, Interolímpicos e outros projetos, mas eu queria focar em um projeto que ele vai além do que o que eu e o Renan fazemos e ele complementa muito bem. Porque a Olimpíada é um tipo de oportunidade que você tem para seguir um específico. E às vezes o seu interesse não é exatamente matemática, física, química, neurociência ou outra matéria, mas sim o seu interesse é escrever ou o seu interesse é gravar vídeos. Então, existe um site que disponibiliza oportunidades que vão além de Olimpíadas. Então, oportunidades de cursos, oportunidades de concursos, oportunidades que realmente elas vão além dessa questão de Olimpíadas. Então, eles são parceiro hoje do NOIC, que é o Inspira Sonho. Então, a gente vai estar colocando no Insta, nos nossos stories, o Insta deles. Então, vale a pena você ir lá, que eles estão sempre disponibilizando oportunidades para você realmente tentar uma bolsa num concurso de verão, ou uma bolsa numa faculdade, ou mesmo participar de um concurso. Enfim, super válido. Renan, alguma coisa a acrescentar? Então, alguém perguntou aqui do sorteio. Então, acho que isso aqui é falar. Bem, um dos sorteios que a gente vai fazer, depois do Emílio peço para complementar, mas um dos sorteios que a gente vai fazer inicialmente é uma vaga no Meia-Lei. E só lembrando que, assim, uma vaga no Meia-Lei, como eu falei, ele é focado, é um curso focado mais para quem está iniciando. Então, para quem está muito avançado, realmente não é um curso para você, certo? Mas para quem é iniciante, a gente vai sortear uma vaga no Meia-Lei. E como é que faz para participar, Jamile? Então, as lives do NOIC, elas são abertas para quem quiser participar. Então, a gente disponibilizou no nosso site, lá na nossa bio do Instagram, o link para a live. Então, quem quiser entrar, seja bem-vindo. Mas, quem quiser participar dos sorteios, é necessário que seja feita a inscrição lá no nosso Linktree. Então, você se inscreve e cada pessoa inscrita, eu vou lá constantemente olhar para a lista de pessoas inscritas e eu tenho uma lista de todos os inscritos e cada pessoa ela foi associada a um número. No final da semana, todos os inscritos com os seus números, eu vou sortear e a pessoa com aquele número anexado a ela vai ganhar. E daí eu vou enviar um e-mail para ela e avisar, você foi premiado e etc. E daí, se a pessoa disponibilizou alguma rede social, eu posto nas redes sociais avisando que ela foi sorteada. Agora, por exemplo, se você foi sorteado e você sente que você é avançado na Olimpíada de Astronomia, Mobfog ou Matemática, daí você pode simplesmente responder o e-mail que a gente envia de uma forma bem honesta, como, nossa, muito obrigada, mas acredito que não seria a melhor oportunidade para mim nesse momento, outra pessoa poderia usufruir ainda mais do que eu. E daí a gente refaz o sorteio com os números da inscrição. Então, quem está inscrito está concorrendo ao sorteio que vai ser feito no final da semana.
que a gente abriu as inscrições até um pouco mais para quem está chegando agora poder mandar para um amigo, o amigo se inscrever, e daí os sorteios estão abertos até o fim da tarde da quarta-feira. Então, manda já para o seu amigo para ele se inscrever e já está concorrendo aos cursos do medalheiro. Ao curso do medalheiro, no caso. Isso, e como é que se inscreve? O pessoal tá perguntando aqui. Certo. Lá na bio do Insta do Noic, que é o @projeto Noic, até escrever aqui no chat, a gente vai ter uma Linktree e vai levar para o link da inscrição no Eventbrite. Então, eu vou colocar aqui no site o link da inscrição para o evento do Noic, no chat, o link da inscrição do evento do Noic, mas quem quiser também está lá no nosso Instagram, que eu acabei de escrever aqui. Eu vou só lá copiar e colocar aqui no chat. Para finalizar e a gente já ir logo para as perguntas, hoje a gente vai ter a live às 6 horas a gente vai ter uma live da OIMC, uma Olimpíada de Matemática como você nunca viu. Então, é realmente uma Olimpíada de Matemática que ela vai além do ensino da matemática, da busca do conhecimento pela matemática, e os organizadores da Olimpíada vão estar explicando como é que isso funciona. Em geral, os eventos da semana, a gente dá um intervalinho de 15 minutos entre os eventos, justamente para você respirar um pouco e tomar uma água, ir ao banheiro e poder voltar. Então, é de 18 às 19, de 19h15 até às 8h15, a gente vai ter uma live que se chama Olimpíadas de Informática de A a Z, com a Carolina Moura, que foi a primeira menina selecionada para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática, e o Ian, que ele foi o primeiro colocado na seletiva da Olimpíada Internacional de Matemática, de Informática, desculpa. Então, eles vão estar trazendo a experiência deles na seletiva, como funciona, como chegar até lá e dicas. E, para finalizar, a gente vai ter uma live de 8h30 às 9h30, em toda semana. Nenhuma live vai passar de 9h30. A gente vai ter Olimpíadas de Matemática de A a Z, que o Samuel Prieto, aprovado no MIT, medalhista da IMO, que é a Internacional de Matemática, e a Mariana Groff, que foi aprovada em Stanford, e ela é medalhista, e ela foi medalha de ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas. Eles vão estar trazendo a trajetória deles, como a Olimpíada de Matemática funciona, e no final vai ter esse momento para justamente tirar dúvidas. Durante a semana a gente vai ter palestras com a Ivna, que foi medalhista de ouro na Olimpíada Internacional de Química. A gente vai ter amanhã, de 7h15 às 8h15, vamos ter a Olimpíada de Física de A a Z com o Ivan Guilhom, que foi para a Olimpíada Internacional de Física, estudou no ITA e aí vai. A gente vai ter palestras sobre estudar no MIT, sobre estudar na Caltech, sobre ingressar em universidades no Brasil usando o processo seletivo de Olimpíadas. E daí também a gente chamou pessoas para conversar com vocês sobre as Olimpíadas, que elas não dependem da inscrição do colégio, mas também que você mesmo pode se inscrever, pode participar por meio do seu celular ou não. São justamente as Olimpíadas de Filosofia, que a gente chamou a Monique, que ela foi para a Olimpíada Internacional de Filosofia, então ela vai estar contando para vocês como funciona isso de participar de uma Olimpíada de Filosofia. O João, que foi para a Olimpíada Internacional de Linguística e agora foi aprovado na Universidade de Chicago. Então, ele vai contar para vocês, se vocês quiserem até perguntar alguma coisa sobre processo de candidatura e tal, ele está super aberto. Também a gente vai trazer na Cal sobre MIT o Guilhermo Coutrin, que ele fazia a Olimpíada de Economia, ele foi para a Olimpíada Internacional de Economia, ele está indo estudar no MIT. Então, a Cal ela é focada no MIT, mas quem sonha em participar de Olimpíada de Economia, quem gosta disso, vai lá na Cal e conversa com o Guilherme, manda suas dúvidas, que ele é super aberto e, enfim, ele está pronto para responder. Como a gente comentou no começo da live, todo o nosso calendário é disponibilizado no Instagram do Noic. E já, até amanhã, a gente já deve soltar, ou mesmo até hoje, ou hoje à noite ou amanhã de manhã, a gente vai soltar o calendário completo para vocês de como vai funcionar as causas da semana. Mas, olhando por cima, é isto. Isso, acho que pergunta pelo menos não vi nenhuma até agora. Gente, a gente tem o quê? 10
minutinhos, 15 minutinhos para responder algumas perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Que no caso, em teoria, a gente já bateu o tempo, mas estamos aqui. Isso. Então, eu vi aqui uma pergunta, né? Que eu não sou a maior especialista para falar sobre isso, mas é a Olimpíada Internacional de Filosofia. A Olimpíada Internacional de Filosofia, o que acontece? Eles têm algumas línguas, salvo engano, são 4 línguas, mas é aquela coisa, talvez eu esteja enganada, que você tem que escrever um ensaio filosófico. Eles vão te dar um tema um tema de filosofia, no caso, não é uma reflexão, e daí você tem que fazer um ensaio devido àquela reflexão. Então, esse ensaio que você vai escrever tem que ser em alguma das línguas oficiais. No caso, a língua mais universal de todas é o inglês, mas talvez, salvo engano, você pode escrever em francês e outras. Daí, como estudar para a Olimpíada de Filosofia, tem no site do NOI que a gente explica como funciona, e 2 pessoas que foram para a Internacional de Filosofia escrevem materiais, fazem propostas para justamente você treinar. Você pode até mesmo enviar seu texto para a gente, que a gente dá uma olhada. Então, tem 2 sessões no site, que é justamente para quem já começou, que é em português e tudo mais, e para quem já está mais avançado, que a gente já coloca em inglês para a pessoa treinar e justamente exercitar isso. Mas a Monique vai explicar melhor como isso funciona. Isso, Matias, para participar do sorteio, você tem que se inscrever no primeiro encontro olímpico. O link da inscrição está no nosso Insta, mas eu vou pegar agora e colocar aqui no chat para vocês poderem se inscrever de uma maneira mais fácil. Renan, Ui. se você quiser falar alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pera, deixa eu ver isso aqui. Ó, essa pergunta aqui do Juan. Tem alguma live sobre bolsas em colégios particulares? Ah, sim. A gente não vai ter uma live especificamente sobre isso, mas se você tiver dúvida, você pode enviar para a gente que a gente responde sim. Então, eu sou bolsista em um colégio particular, então o meu processo de entrada foi diferente de alguns estudantes, porque tenho alguns colegas que eles foram premiados em Olimpíadas e devido à premiação deles, eles foram convidados a estudar nesses colégios, justamente porque eles se destacaram. No meu caso, eu fiz uma prova para entrar nessa Olimpíada e eu fui bem nessa prova. Então, existem várias maneiras de você entrar. Então, eu fiz essa prova, alguns colegas meus são convidados, e a chance de você pegar o seu currículo, por mais que você não tenha feito essa prova, mas você tem um currículo legal, você chega lá nesse colégio, mostra o seu currículo, conversa, faz uma entrevista e pode conseguir essa bolsa. Renan, algo a acrescentar? É basicamente isso. Eu também fui chamado para o mesmo colégio que a Jamile, então também podem mandar mensagem para mim. Meu processo também foi um pouco diferente, então acho que tem várias formas de saber. E é basicamente isso. Acho que talvez até que vale a pena no futuro a gente fazer algo sobre, só sei lá, uma live, algo tipo falando sobre. Sim, acho que vale a pena sim. Então, eu tô só, gente, aqui colocando o link para vocês. Se o Renan puder, puder dar uma olhadinha aí nas perguntas enquanto eu dou uma olhada aqui, para a gente ver direitinho como é que faz a inscrição para o sorteio. Tá, meus cachorros estão loucos aqui, então deve estar escutando os cachorros. Cadê? Porque teria que tentar no colégio. Tá, peraí, deixa eu passar. Também fui pro mesmo, beleza. O Matheus estuda também lá. Normalmente indico estudar mais focado para uma. Cadê a pergunta? Eu normalmente indico estar mais focado para uma. Eu geralmente indico focar em no máximo duas, ainda assim ser desproporcional. Tipo, que uma em 70% do seu tempo e outra em 30%. Agora, mais que duas eu não recomendo. Qual que é a sua opinião, Gemile, sobre Olimpíadas, estudar para mais de uma?
Eu acho que depende muito da Olimpíada que você quer estudar, porque aquela coisa, se você quer estudar para cada Olimpíada, ela tem um perfil diferente, não que é um perfil diferente de pessoa, mas que a Olimpíada em si, a Olimpíada em si, ela vai demandar uma quantidade diferente de você, uma quantidade de tempo diferente de você para você alcançar determinada premiação. Então, por exemplo, uma pessoa que é medalhista de bronze na Olimpíada Brasileira de História, ela se dedicou de uma forma diferente que é uma pessoa que foi medalhista de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você dê uma olhada nos guias de estudo do NOIC, não só para você parar de estudar, mas para você ter noção do quanto você vai ter que estudar. Então, você dá uma olhada e olha qual é o nível de excelência que você vai ter, que você quer ter. Você está fazendo aquela Olimpíada por fazer, porque você é apaixonado e você realmente não se importa muito com a medalha que você quer tirar, ou você realmente está lá porque você quer ser ouro na IMO, por exemplo. Então, você tem que pensar, no momento que você começa a almejar uma Olimpíada Internacional, aí você já está competindo com pessoas que estão num nível muito alto. Então, não é que é muito alto que você não pode chegar lá, mas é um nível muito alto que você tem que abdicar de certas coisas. Então, aí eu acredito, assim, particularmente, algumas pessoas podem falar diferente, então vocês podem conversar com as pessoas das outras lives que foram para Olimpíadas Internacionais, mas na minha experiência, no momento que você quer ir para a Olimpíada Internacional, você se dedica, é como o Renan falou, 70, 80, 90% do seu tempo a uma Olimpíada e a outra é mais, claro, as duas Olimpíadas são hobbies, mas, tipo, no momento que você está indo um nível de excelência, assim, numa Olimpíada, aquilo você está levando bem a sério e a outra é mais um hobby, mais uma coisa para você fazer de uma maneira mais tranquila, menos compromissada. Então, tem que ver o nível de excelência que você quer ter na Olimpíada e depende de Olimpíada para Olimpíada. A Olimpíada de Matemática, por exemplo, eu acho é uma Olimpíada que ela tem uma carga mais pesada ao passo que você vai ficando mais velho. Então, no ensino médio, por exemplo, a gente já vai sentindo um pouco mais pesado na questão da UBM, da UBMEP também. Mas, assim, estou falando da UBM pela minha experiência. E daí, particularmente, eu faço a OBM de uma maneira exclusiva. Então, eu não participo de outras Olimpíadas. Não porque eu quero ser ouro na IMO, mas porque hoje em dia é a Olimpíada que mais faz sentido para mim e que eu não tenho aquela coisa, é a Olimpíada que mais faz sentido para mim. Então, você tem que ver o que faz sentido para você e organizar e pensar qual é o nível de excelência que você tem que alcançar. No Isso é geral, 2 é um bom número. até um comentário que bem importante que você falou, que depende também da sua série, porque se você tá tipo no sexto, sétimo, oitavo ano, as Olimpíadas são bem mais tranquilas, então dá pra estudar pra mais de uma, caso você queira, mais de duas, por exemplo, porque é bem mais tranquilo. Agora, quando chega no ensino Exatamente. médio, realmente, o ensino médio fica mais pesado, aí você tem que limitar a duas ou até a uma mesmo. Por exemplo, OBM, eu realmente focaria só na OBM se fosse só OBM, porque é bem mais pesado. Por exemplo, eu nunca conciliaria OBM com OBQ ou OBM com OBF, por exemplo, de nenhum, porque é Uhum. muito físico. Conheço pessoas que, tipo, conseguem, sei lá. Eu não conheço, claro que existem algumas pessoas muito boas, né? Inscrição, só um segundo. Pronto, enviei o link. Pessoas que conseguem, enfim, desempenhos extraordinários em Olimpíadas de matemática e química, por exemplo, mas tem um rapaz que ele foi medalhista da IMO e ele também foi para a Olimpíada Internacional de Informática. Mas o desempenho dele é diferente nas duas Olimpíadas, isso é bem claro. A gente vai ter a Calde como a Olimpíada Científicas me levaram até o MIT, e o Guilherme, ele foi para a Internacional de Economia, ele foi para internacionais de física, então você realmente vê que ele foi para duas internacionais, mas acaba que o desempenho dele é diferente. Então é importante também falar com essas pessoas que foram para essas duas internacionais e como é que eles gostavam, como é que eles faziam essa divisão de tempo. O Guilherme, eu sei que ele é um cara bastante interdisciplinar, ele fazia, enfim, ele gosta de várias matérias, então acredito que ele seja uma ótima pessoa para conversar sobre isso, o que é conciliar várias Olimpíadas, porque eu sei que ele fazia todas as Olimpíadas menos matemática. Mas até certo ponto, se ele foi para a Internacional de Física e para a Internacional de. Para uma Olimpíada Internacional de Física e para a Internacional de Economia, é importante falar com ele e ver qual era a divisão de tempo dele.
na mesma CAL, que é como Olimpíadas Científicas me levaram até o MIT, a gente vai ter o Igor, que foi tanto para uma internacional de Química quanto para uma internacional de Física. Então, são pessoas que trabalhavam muito com essa questão de conciliar com o colégio, com várias Olimpíadas, enfim. Então, acredito que é uma ótima oportunidade para quem está com essa dúvida. Acho que é isso. O Thiago perguntou se eu tenho alguma medalha na OBM. Quando eu comecei a participar da OBM, eu estava no meu 7º ano, eu fui bronze, depois eu fui ouro, eu também tenho um prata na OBM, e no nível 3 eu tenho uma menção honrosa. E também eu cheguei a participar, falando um pouco de Olimpíada de Matemática, além da OBM, eu participei da OBMEP, eu fui ouro no nível 2 e medalhista de bronze no nível 3. Eu, esse ano, representei o Brasil na Olimpíada da Cyberspace, do ciberespaço, e também sou medalhista de bronze na Olimpíada Europeia de Matemática para Garotas. Então, isso é matemática, que é só o que eu faço, como o Renan mesmo comentou. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta que a gente não respondeu, eu estou voltando aqui para ver as perguntas. Mas se vocês tiverem alguma pergunta bem importante, só copia e cola a pergunta embaixo, porque vai ser mais fácil. Eu tô procurando aqui também. A Shirley postou uma aqui. Vocês acham que a segunda fase da ONC também será no nível do seu ano anterior? Renan, você conhece outras Olimpíadas? Eu fiz uma live mês passado com o coordenador do ANC e ele falou que sim. Vai ser assim. Você vai fazer a ONC com o nível de dificuldade com os assuntos do seu ano anterior, devido à pandemia. Boa. É pra você, do Juan. O Biessor perguntou se a OBM é a última etapa da OBMEP. Então, a OBM e a OBMEP são duas Olimpíadas diferentes. Mas como é que funciona, né? A última etapa da OBMEP é a segunda fase da OBMEP. Então, você faz a primeira fase da OBMEP, faz a segunda fase da OBMEP e saem os premiados. A OBM é outra Olimpíada, só que ela tem uma espécie de processo seletivo para participar, que são algumas pessoas que foram premiadas nas suas Olimpíadas regionais, as pessoas que foram premiadas no ano anterior na própria OBM e também alguns premiados da OBMEP. Os premiados tem um númerozinho, gente, mas eu esqueci. É só internamente, mas alguns premiados. Quantos? São os 300 melhores de cada nível. Só que quando eu falo 300 melhores, está considerando particular e pública. Então, por exemplo, não é necessariamente porque você ganhou ouro na OBMEP que você vai ir, porque são 300 melhores total, não é só de ir para escola pública. Então, acaba que o medalhista de bronze na OBMEP, medalhista de prata na OBMEP de escola particular, ele entra. Então, Pode entrar, sim. Isso varia um pouco. Então, são Olimpíadas diferentes, mas acaba que quando sai o seu resultado da OBMEP, você, dependendo desse resultado, você continua o caminho da OBMEP chegando na OBM. Então, é uma coisa contínua, mas são Olimpíadas diferentes. Particularmente, não. A questão é uma coisa contínua, mas são Olimpíadas diferentes. Algumas pessoas falam, mas a OBM é mais difícil do que a OBMEP. Eu não gosto muito dessa frase, porque teve um ano que eu não passei para a segunda fase da OBMEP, eu não fui medalhista da OBMEP, e mesmo assim eu fiz a OBM e eu fui bem na OBM. Então, eu fiz a OBM nesse ano porque eu tinha sido medalhista do ano anterior, então eu entrei por outro critério. Então, são Olimpíadas diferentes que requerem um tipo de estudo diferente. O estudo da OBMEP, você realmente precisa saber o que cai, é uma prova de velocidade. A OBM é o quê? Uma prova de 2 dias, 3 problemas, que você vai ter 4 horas e meia cada dia. Então, é um tipo de estudo diferente. São Olimpíadas que se complementam, mas são Olimpíadas diferentes. Hoje à noite, apenas fechando essa parte de matemática, de 8h30 às 9h30, a gente vai ter a Olimpíada de Matemática de A a Z, com Samuel e com a Mariana. Então, eles vão falar bastante sobre isso, sobre como estudar, como as Olimpíadas são diferentes. Então, dá para sanar várias dúvidas. Eu acho que perguntas é isso, né? Tem uma pessoa que falou aqui, ó.
A Juan falou que da Copa Multilíderes também classifica para o UBM, só que a Copa Multilíderes não existe mais. Foi só um ano que fez isso, tá? Pois é, isso. Então, isso. Assim, gente, eu falei uma coisa. Esse ano não foi o ano que eu me classifiquei pela OBM, mas foi o ano que eu me classifiquei pela Copa Multilaser, falando bem. Isso. Enfim, me classifiquei pela Copa Multilaser. Então, a Copa de Multilaser, ela existia, mas, por enquanto, nada dela. Se a Copa Multilaser voltar, se ela voltar a existir, a gente vai atualizar vocês no jornal do NOIC. Pode deixar que você voltar, eu e a Jamile, a gente vai bombardear vocês de Copa Multilíderes de novo. Exatamente. O Juan perguntou, Jamile, como você estudou para o OBM no 7º e 8º ano? No 7º e 8º ano, eu tinha acabado de estudar em Fortaleza, então eu tive apoio do meu colégio, no caso, para estudar, mas eu foquei em alguns livros, como um livro que foi chave para mim estudando para o OBM no 7º ano, porque eu tinha em mente o quê? Quando você olha as últimas fases da OBM no 7º ano, no nível 1, se você faz os problemas de geometria, você é medalhista. Então, tipo assim, não necessariamente você com certeza é medalhista, mas são muitos problemas de geometria. Então, se você sabe fazer problema de geometria, já era. Então, 7º, 8º ano, eu resolvi o Fundamento de Matemática Elementar, volume 9, fui fazendo provas antigas da UVM e, assim, tentando me conectar com pessoas que já tinham passado por aquilo para que realmente tivesse a solução desses problemas. Se você tem acesso a um professor, pergunte ao seu professor. Se você não tem acesso ao seu professor, realmente entra nos grupos do Telegram dos OBMPeiros, entra nos grupos do Telegram do NOIC e pergunta para quem já passou por aquele processo. O Thiago, não, peraí. Não, o Matheus perguntou quando que vai correr o BMV. O BMV vai acontecer esse ano, só que provavelmente bem no finalzinho do ano, tá? Pra quem não conhece, é o BMV, Olimpíada Brasileira Virtual de Matemática, a gente organiza e ela é no módulo do BMAP. Ela foi criada para ser uma pré-Olimpíada para o BMAP, certo? Então, muito provavelmente ela vai correr um pouquinho antes do BMAP. Perfeito. Agora, sobre o 8º ano, só complementando, o 8º ano foi bem diferente. Na época, eu usei bastante dos materiais de estudo do POT, Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo, e também da comunidade olímpica. Então, eu perguntava por que os meus amigos estavam fazendo, se eles estavam fazendo alguma coisa, eu olhava, via se era coerente, se parecia legal. Eu não estudava muito para ser medalhista, assim, para ser sincera. Eu tinha sido o último bronze no ano anterior, então, como eu tinha mudado de nível, eu não tinha muito essa perspectiva de ser medalhista. Então, eu estudava mais pelo conhecimento mesmo. Mas, no final, acabou que eu fui ouro, mas justamente pelo que a gente conversou hoje no live de hoje, que a Olimpíada não é só sobre a medalha. Quem está na Olimpíada está lá pela paixão de estudar. Então, é bem sobre isso. Eu usei o pote, mas para quem, assim, é mais velho, entrando no nível 3, saindo do nível 2, recomendo olhar o Guia de Estudos do NOIC, porque ele aborda muito bem sobre esse assunto. O Jorge, ele perguntou, você acha que eu pensei para o Colégio X, que no caso do colégio que a gente estudou, mesmo terceiro ano? Então, eu diria que compensa sim, porque em um ano dá pra você aprender muita coisa, tá? Tipo, um ano, se você for olhar, tipo, se você for olhar para o período escolar completo, um ano parece pouco, mas um ano dá pra você aprender muita coisa. Então, assim, compensa. Como que eu fiz? No caso específico, foi o pessoal do colégio que me convidou, não foi que fui atrás. Porém, nesse caso um pouco mais raro, o que eu recomendo que você faça é ir atrás. Dentro do site do colégio, do Farias Brito, Aritsá, qualquer tipo de colégio desse aí, ele sempre tem uma área do site que você consegue entrar em contato. Então, entra em contato e tenta fazer uma bolsa. Você pegar uma bolsa. Aí, O Herbert perguntou. Pode falar, pode falar. Opa! Que dicas, Jamile, você daria? Só um segundo, só aceitar aqui alguém. Ok. Que dicas você daria para alguém que quer ouro na OBMAP e OBM um dia chegar na IMO? Ok. Eu acho, como eu comentei anteriormente, a OBMAP e a OBM são muito diferentes. A OBM e IMO já são mais próximas, porque a OBM ela é 30% da seletiva da IMO. Então, para quem quer chegar na IMO, você já precisa ter um bom desempenho na OBM, já que é quase metade da seletiva. Para a OBMAP, o que eu recomendo é você fazer prova anterior. Renan, você pode me complementar, mas uma coisa que eu sinto muito na OBMAP é que você tem que pegar a prova,
fazer assim, uma prova anterior, olhar o seu tempo, já realmente ver quais são os seus déficits. Se eu vi que o meu déficit é em área, eu vou lá e vou estudar área. Depois eu vou pegar uma prova anterior. Então, eu via as provas anteriores. Na época, como eu estava para o BM, eu não tinha muito esse problema de conteúdos, mas com alguns dos meus alunos, eu pego essa prova, vejo o déficit de conteúdo que essa pessoa tem. Ah, se você vê que você errou tal questão, pare, olhe por que você errou e vá atrás desse conteúdo. Isso também é uma coisa para você fazer não só na UBMAP, mas na UBM e em qualquer outra Olimpíada. Mas eu acredito que na UBMAP seja o mais importante, você devorar as provas anteriores, ver tudo que caiu e você ter a confiança de que se cair qualquer prova daquela, se você pegar qualquer prova, você vai fechar aquela prova. Então, se você consegue fechar todas as provas dos 10 últimos anos, por que você não vai conseguir fechar essa? Então, não só estudar, mas ter essa confiança que se você estudou tanto, se você se dedicou para aquilo, você é capaz de fazer bonito esse ano também. Para o Isso. BM, eu recomendo que você... Renan, quer complementar alguma coisa da UBMAP antes que a gente passe um pouco para frente? Sim, e é exatamente isso. Tanto que eu, no Medalei, a nossa estratégia de estudos é baseada nisso. Qual que é a diferença do Medalei de você estar sozinho? Basicamente, você vai estar acompanhado. Lá a gente tem aula que acompanha você desde o início, tem aula desde matemática básica mesmo, que vai te acompanhar desde o início, e a gente se baseia basicamente realmente em resolução de provas anteriores. Que lá dentro a gente está começando a colocar a resolução de todas as questões, então é basicamente isso mesmo. Tem como você fazer isso sozinho? Tem, só que no caso a ideia do Medalei é basicamente você estar acompanhado desde o princípio. Isso de você fazer a prova para encontrar seu maior problema naquela matéria é essa ideia. Tanto que, por exemplo, eu todo ano, duas vezes por ano, eu lanço um e-book de estatística do OBMAP, que eu levantei, eu peguei questão por questão, das 900 questões da primeira fase, da segunda fase, mais as 100 e poucas questões, e eu, 240 questões, na verdade, acho que é isso, 270. E eu peguei questão por questão, em assunto, e eu fiz 3 e-books até então, só de estatística. Então, a gente se baseia nisso. Então, a gente começa estudando os assuntos que é mais importante e assim por diante. Então, para mim é isso mesmo. Eu acho que não tem muito segredo. Boa. Assim, gente, tem aqui muitas dúvidas sobre essa parte de estudar para o BMAP e o BM. Hoje à noite a gente só vai ter live sobre isso. Então, aqui, a gente está um pouco... Está quase no momento da live da OIMC. Eu vou tentar responder de uma maneira breve a outra pergunta, mas quem quiser fazer de novo para o Samuel e para a Mariana, já que eles vão ter um pouco mais de tempo para abordar essa pergunta com vocês, acredito que seja uma ótima ideia. Sobre OBM e IMO, já é muito diferente, porque a OBMAP você consegue pegar provas e você já sabe quais são os conteúdos que você tem um déficit, e daí você já tem uma noção do que é a prova. OBM e IMO são aquelas provas que você não tem um roteiro. Então, pode cair tudo e qualquer coisa. E, assim, quando eu pego uma prova da OBM aleatória, sem eu ter uma base bem feita, é um pouco desesperador, assim, para ser sincera. Não é que a prova seja um absurdo, mas porque você tem que ter uma base. É diferente da OBMAP, que você pega a prova e você já sabe quais são os seus déficits. Quando você pega uma prova da OBM, não é tão claro. Então, o que eu recomendo é você pegue o guia de estudos do NOIC, se você estiver no nível 3, pegue o guia de estudos, olhe os tópicos que está falando lá no guia de estudos e saia matando esses tópicos. E não perca os problemas da semana, porque os problemas da semana são oportunidades. Oportunidades para... Até ano passado, por exemplo, os problemas da semana foram feitos pelo Pedro Gomes, que ele foi 2 vezes para a IMO. Então, são oportunidades para pessoas que realmente passaram por isso, aquelas pessoas sabem que aqueles conteúdos são muito importantes. Eu mesma estudava pelos conteúdos, pelos problemas da semana. Então, realmente, a iniciante médio difícil é para quem estiver entrando no nível 3. Iniciante é para quem está saindo no nível 2, começando no nível 3. O intermediário é aquela pessoa que já está saindo desse nível iniciante, e o avançado é para quem está querendo ir, está indo atrás desse sonho. Então, realmente, pegue o guia de estudos, faça um plano de estudos e se rodeie de gente que passou pelo mesmo processo. Porque uma coisa que eu sinto muito em Olimpíadas é o seguinte, muitas vezes a gente se sente um pouco desmotivado, até mesmo não sabe onde conseguir a solução de tal problema. Nossa, esse problema eu realmente não consegui responder e é fundamental que eu saiba responder ele, porque se já caiu na Olimpíada, eu preciso saber esse conteúdo. Mas não tem canto nenhum a solução. Entra nos grupos do Telegram do NOIC, entra nos grupos do Telegram dos Romempeiros, Telegram do NOIC está lá no nosso Linktree, entra lá, as nossas inscrições e tudo, e
se rodeie de pessoas que já passaram por isso. Se realmente você não conseguiu, não achou alguma solução, manda uma mensagem para a gente no nosso direct. Olha, eu estava tentando fazer problema da OBM, fulano de tal. Vocês podem me mandar a solução? E daí a gente vai tentar. Vamos fazer o nosso possível para colocar no nosso site a solução daquele problema e a gente te avisa assim que a gente postar a solução. Porque é uma das metas que nós colocamos agora para as Olimpíadas de Matemática. Por exemplo, já que a gente está falando de matemática, eu vou comentar esse exemplo, mas a gente está fazendo análogos para todas as Olimpíadas, de que a gente está fazendo um cronograma para justamente postar soluções de todas as provas da OBM. Então, a gente está matando provas de OBM de nível 2, nível 3. Então, coloca lá o problema que você tem dificuldade, que a gente já acrescenta no nosso cronograma. Então, se você está querendo OBM mínimo, faça um cronograma, foque em provas anteriores, combinados com o seu cronograma, e se rodeie de pessoas que têm sonhos similares aos seus. Então, é isto. Gente, faltam 5 minutinhos para a live da OIMC, que é uma Olimpíada de Matemática super diferente. Vale a pena dar uma olhada. Na hora que eu vi a OIMC, eu realmente me apaixonei pela competição, então vale super a pena. Então, é isto. Por favor, continuem. Até o final da semana a gente vai estar sorteando o curso do Medalhei. A gente vai estar trazendo convidados super especiais. E hoje à noite, ou amanhã de manhã, a gente vai estar postando o nosso calendário da semana. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, que é o Projeto Noic, e tudo vai ser postado no nosso site www.noic.com.br, onde vocês têm cursos, guias, simulados e tudo sobre 75 Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Renan? É isso, então, para finalizar também, quase as mesmas coisas que a Jamile falou, só que no caso, como eu falei, a gente é mais focado para quem está iniciando, a gente só foca em Olimpíada Nacional, não internacional, mas também dê uma olhada, é o mapeiros.com.br, lá tem várias informações, tem o calendário sobre Olimpíadas, tem como você saber se a Olimpíada foi adiada ou não, se aberto ou não, tudo bem de forma bem prática. E para quem quiser saber mais, entra no nosso site, entra no nosso Telegram, deu o link do Telegram ali no chat. Muito obrigado pela presença de vocês. Ficamos aí 2 horas, acho que foi bem interessante. Muito obrigado. Gente, o último adendo, o link da próxima call vai ser esse mesmo. Então, quem quiser só correr e ir ao banheiro, não precisa nem sair, tá bom? Perfeito. Tchau. Obrigado, tchau.